Bem-vindos ao Pod Prancha número 10. Chegamos ao número 10. Esse podcast que a gente criou para levar informação de qualidade, para somar no mercado de prancha, que a intenção é compartilhar informação para que nós, fabricantes, aprendamos uns com os outros e que o surfista tenha informação de qualidade recebendo para saber mais sobre o próprio equipamento e assim a gente ajudar a construir um mercado e somar no esporte como um todo. Mais uma vez, temos um convidado de peso, para variar, a gente se repetindo aqui, o Rei Momo, não, brincadeira. Estamos aqui com nada mais, nada menos que Avelino Bastos. Acho que para quem é do surf certamente dispensa apresentações. É o cara da Tropical Brasil, tem uma experiência larga no mercado, criou muita coisa, acho que é um ídolo, uma referência aí para todos os fabricantes de pranchas, com certeza. E, pô, é um prazer te receber, Avelino. Muito obrigado pela presença, sensacional. Aproveitando aqui, né, não vamos deixar de curte, compartilha e segue e se inscreve no canal se não for inscrito, comenta, qualquer sugestão a gente está sempre querendo receber, exatamente para levar isso para mais gente, para a gente crescer e engrandecer cada vez mais esse projeto. Avelino, sempre que é um shaper aqui, a gente costuma começar pelo começo. Então, sua história ali, sua trajetória, como é que foi desde novo, aonde começou as pranchas, já foi a Tropical, não foi? Contextualiza aí pra gente, por favor. Primeiro quero agradecer você me convidar. Isso aqui para mim é uma oportunidade muito boa e é uma possibilidade de trocar muita ideia, muito importante. A gente sempre tem a oportunidade de ter boas conversas, seja no mar, seja no café, seja onde for. Sim. Então agora poder compartilhar essa conversa com o resto do público, a gente percebe que a gente tem uma sinergia boa de ideias. Então vamos aí. E agradecer a equipe que viabiliza isso aqui, todo mundo nos vê aqui, mas tem todo um trabalho por trás para fazer isso aqui acontecer. Então tem que sair, galera. Obrigado por essa, com certeza. Bom, meu começo, rapaz, a minha primeira tentativa eu sou filho de imigrantes espanhóis e uma natureza dos meus pais sempre foi viajar muito. Eu nasci em São Paulo, meus pais vieram da Espanha em 59, eu nasci em São Paulo em 61. Morei em São Paulo, depois morei em Curitiba, depois Paranaguá, depois Campinas, depois Santos e por último Florianópolis. Por último não, porque nesse meio de Florianópolis também morei fora do país e tudo mais. Mas a minha primeira tentativa de fazer uma prancha de surf eu tinha 9 anos de idade. Eu morava em Paranaguá, nunca tinha visto uma prancha de verdade, já tinha tido isoporzinho para brincar no mar. Planondas. Planondinhas. E naquela época eu gostava de fazer barquinhos à vela, comprava umas canoinhas feitas de madeira, fazia mastro, velinha, aquela coisa toda. E um dia eu estou vendo uma revista Seleções, um Reader's Digest, uma revistinha pequenininha, com uma matéria do Havaí. E eu vi uns caras em pé em cima de um barco diferente para mim. Aquilo era um barco. Eu falei, cara, eu vou fazer um barco desse. Eu na casa de um amigo meu, nos fundos da casa dele, tinha uma tábua de passar roupa velha. Eu pedi para a mãe dele, ela me deu, eu descasquei aquele troço. Meu pai tem uma empresa de metalurgia pesada. Eu fui lá, fiz uma quilha de chapa, parafusei e fomos para a praia. Nós fomos para a Praia de Leste, no Paraná. E a prancha afundou, né? Não funcionou, era uma tabuinha de passar roupa, mas tinha um formato parecido. Aí meu pai na sequência me deu uma boia de um pneumático de trator grandão, eu dobrei aquele Dunnett, eu dobrei ele, fiz dele uma banana, uma madeira, e amarrei com uma cordinha de varal, eu lembro até hoje vermelha, que eu roubei do varal da minha mãe, e ao contrário daqui da prancha de madeira, aquilo ali boiou demais, vinha de lado, eu agarrado, não consegui fazer aquilo funcionar. Isso ficou no meu imaginário. Tem uma curiosidade interessante que, quando eu morava em Paranaguá, esse meu amigo vizinho de frente era o Rubens Canfield, que depois veio vir a ser um shaper de renome. Sim. E nós tivemos esse primeiro insight. E nós morávamos em Paranaguá, eu acho que ele deve ser um ano mais novo do que eu, talvez. Com idade parecida. E nós éramos amigos de rua, de brincar de rua, e aí a minha primeira iniciativa foi lá. E eu acho que isso deve ter dado até uma... Falei assim, esse negócio de surf é legal. Nossa, que legal, cara. É uma coisa bem curiosa. E daí, depois dessa frustração, eu construí um veleiro dentro do meu quarto, e numa sequência, usando pneumáticos, usando uma coisa, só que a obra, eu tinha uns 10 anos, daí não conseguia tirar de dentro do quarto.
porque eu construí o barco dentro do quarto, depois tinha que desmontar para sair. Eu desmontei, não quis montar de Esqueceu novo. dessa parte. Daí mudamos para o interior de São Paulo, fui para Campinas, passei um ano lá. Meu pai tinha uma obra importante lá, meu pai é da metalurgia pesada, construção de umas coisas metal, usina de moer soja, óleo, essas coisas todas. E aí, de lá de Campinas, um ano depois eu fui para Santos. Eu estava com 14 para 15 anos, quando eu vi uma prancha de surf real pela primeira vez. Quando eu olhei aquele troço, falei, cara, esse troço é assim? Aí brotou aquela vontade, eu comecei a me envolver com amigos da escola, que pegavam onda, eu estou falando aí para você de 1975, tá? E aí, puxa, eu fiquei empolgado, aí eu morava perto da praia, os amigos que moravam mais longe queriam guardar a prancha na minha casa, eu falei, então pode guardar na minha casa, mas nós vamos junto para a praia. Aí eu consegui uma prancha toda quebrada, sobrou as espumas, daí eu comecei a fazer umas pranchinhas pequenininhas. Aí eu convenci meu pai a me dar uma prancha de surf, eu ganhei uma Twin, que é uma marca bem renomada na época. Os irmãos Argento. Argento, exato. O Dudu e o Carlinhos Argento. O Carlinhos eu conheci. Dois caras incríveis, visionários. Naquele tempo tinha muito poucas surf shops, acho que tinha umas 5 surf shops no país, para você ter uma ideia. Uma delas era a deles. Ali na divisa de Santo São Vicente, eu ganhei essa Twin, mas eu fiquei com uma coisa na cabeça que eu queria fazer a minha. No final desse ano que eu ganhei essa prancha, eu convenci meu pai que eu queria fazer uma prancha, e meu pai gostava dessas minhas atitudes. Meu pai é um gênio da mecânica e gostava dessa coisa de ser maker, né? Ele é um cara realmente... Você herdou isso dele? É espetacular, crescendo do lado dele, não tem como não ser maker, sabe? E um cara de muita solução mecânica. Eu falei, pai, eu quero fazer minha prancha. Eu sempre gostei de fazer meus brinquedos, então, vou fazer a minha prancha. Aí, um amigo meu, o China, o Ademir Souza Lobo, ele fazia as pranchas dele só para ele. Convenci ele a me explicar como é que era, ele me explicou umas dicas, fomos para São Paulo, compramos a matéria-prima na Reforplast, descemos para Santos, e num quartinho muito pequenininho eu fiz a minha primeira prancha de fibra. O quartinho era tão pequeno que a prancha não cabia longitudinalmente no quarto. Ela tinha que ser na diagonal. Na diagonal. O bico lá e a rabeta aqui. O tamanho da prancha é o que cabia naquela diagonal. Então, a prancha, naquele tempo, Santos era uma escola de surf bem diferenciada nos anos 70, porque naquele tempo as pranchas tinham 1,95 m, 50 centímetros de largura, 7 centímetros, 8 centímetros de espessura. Tudo centímetro. A gente só lidava com prancha de centímetros. Os pontos de marcação eram completamente diferentes. Então é uma escola muito assim, isolada. Tem os irmãos Argento, tinha o Homero, que é um cara... O primeiro cara que eu vi fazer uma coisa realmente diferente. O primeiro cara que eu vi fazer uma máquina que ajudava a shapear a prancha. Hoje mora em Bertioga, né? Ele mora em Bertioga. Mora no barco dele lá. E nesse caldeirão que era Santos, eu morava ali no Quebra-Mar, no Canal 1, e um meio muito diferente, e ali eu comecei a me desenvolver no surf. Eu sou mais ou menos da mesma geração do Picuruta. O Picuruta começou a surfar antes que eu comecei, mas eu acompanhei esse crescimento vendo de perto. E aí eu comecei a fazer minhas pranchas, fiz uma, fiz duas, três, daí meu amigo, que é meu sócio hoje, o Nelson Mendes, foi meu primeiro cliente, falou, pô, faz uma prancha para mim. Eu falei, opa, uma primeira encomenda? Uma coisa é eu fazer para mim e vender para os amigos, para outras pessoas. Outra coisa é alguém encomendar uma. Eu falei, acho que vai dar para viver desse troço. A primeira encomenda foi do Nelson? Foi do Nelson. Eu lembro de você comentar isso. Eu tinha 16 anos. E aí eu fiz a prancha dele, que foi a quarta prancha que eu fiz, daí eu laminei uma prancha para outro amigo, uma prancha para outro amigo, fiz outra para mim. E nesse mesmo período, como eu tinha uma ligação com o sul do Brasil, eu comecei a viajar para o sul do Brasil. Então, ali por 76, eu e um amigo meu, o Jordão Bailo Júnior, que é juiz, foi juiz do circuito mundial e tudo mais, naquele tempo, todo moleque, eu lembrava que tinha Ilha do Mel, tinha Matinhos, tinha um lugar que tinha Mar Grosso, né? Falei, cara, vamos explorar por lá. Então, no meio desse ano de 76, a gente veio acampar na Ilha do Mel, fomos acampar em Matinhos, o surf ainda praticamente... Embrionário. Para você ter uma ideia, janeiro, nós ficamos acampados na Ilha do Mel, janeiro de 77, janeiro e fevereiro, 2 meses. Nesse período de 2 meses, eu só vi 3 surfistas aparecerem na Ilha do Mel, em pleno verão. Era assim,
inóspito, Não sabe? tinha. Não tinha. É. Tinha, mas Muito pouco praticante. Muito pouco. Quanto mais na Ilha do Mel naquele momento. Não, ia a ponto de se cruzar. É. E com essas viagens que eu comecei a fazer para o sul e comecei a fazer prancha, eu comecei a ter gente interessada nas minhas pranchas. Muito mais do que em Santos, esses lugares que eu comecei a chegar, e nós começamos a surfar essa parte do Paraná, depois um dos nossos amigos, o Mauro, o Rabelais, que hoje é o diretor da CBS, inclusive, o Mauro, ele tinha a família dele em Laguna, nós começamos também a fazer uma ponte para Laguna, nesses anos 70 ali. Daí comecei a conhecer gente ali de Tubarão, Criciúma, gaúchos que vinham ali para surfar no Laguna, o farol de Santa Marta e tal, e ali eu comecei a pegar uma encomendinha aqui, ali, comecei a viajar e sempre voltava com uma encomenda e sempre voltava com pranchas, e sempre deixava minhas pranchas vendidas e voltava, que negócio, né? Tinha que vender a prancha no final da viagem para pagar o mercadinho e a passagem de ônibus de volta. Vai ficar uma semana em Laguna, ficava um mês. Pô, voltava, né? E aí isso começou a dar uma dinâmica. Nessas viagens, aí desde a minha primeira prancha, o Jordão, inclusive, que me deu essa ideia, falou assim, cara, por que você não bota teu apelido na prancha aí? Daí fizemos umas fitas lá, fizemos Lino, porque meu apelido de moleque era de Avelino, era Lino, né? Virou Lino. E aí ficou as pranchas Lino, daí fiz um logo e tal, comecei a fazer. E a coisa começou a se desenvolver, encomendinha. Quando eu conheci um paulista, o Tony Caluama, que talvez você conheça, que fez a prancha nos anos 70 para 80, o Tony Caluama, me convidou para shapear umas pranchas em São Paulo. Ele também estava começando a fazer prancha, aprendendo a laminar, eu fui subir de Santos para shapear em São Paulo. Nessa eu conheci o Paulo Issa, que fazia as pranchas Squalo, que também é uma prancha bem renomada da época. Squalo me lembro. Desculpa, nessa época você fazia tudo, a prancha inteira, né? Laminar, lixar, tudo. As 10 primeiras pranchas eu fiz elas todas. Inteiras. Depois eu acabei me vocacionando mais pro shape, daí eu conheci um cara chamado Akira, que fazia prancha com outro cara de Santos, que também era muito bom, o Pascoal. Ele laminava muito bem, daí eu comecei a dar minhas pranchas para ele laminar. Tá. Eu fui me dedicando mais a shapear e pintar. Tá. Né? Mas as 10 primeiras pranchas, para você ter uma ideia, eu não tinha nenhuma ferramenta elétrica, nem furadeira. 100% da prancha era feita realmente na mão. Do shape ao polimento. Sim, era lixada na mão. Lixada na mão e polida na mão. Uma coisa é você pegar, lixar, uma coisa é lixar, outra coisa é você pegar uma estopa com pasta e caol e polir a prancha inteira e falar assim, tá bonita. Jogo de paciência a nível absurdo. E força e tempo, né? Um polimento de uma prancha demorava mais que um dia. Com certeza. Até eu chegar e falar assim, tá legal para entregar, demorava. Eu começava a trabalhar, banho, lixar e tal. Tinha hot coat? Tinha hot coat. O hot coat eu aprendi por conta própria, porque muito pouca gente sabia, né? Qual a quantidade de parafina que tinha que colocar na resina de poliéster. Eu botei fogo em casa, tentando aquecer no fogo sem banho-maria. Pra gente contextualizar pra galera que não sabe, o hot coat é uma resina que a gente aplica... Que pode ser lixada. Que pode ser lixada, exatamente. Ela tem um agente de superfície. E aí, que é a parafina, que é uma cera. Exatamente. Uma cera de vela. Que boia na resina e isola ela seca e a gente consegue lixar. Caso contrário, a lixa vai grudar. Se não você gruda, exatamente. Que era como lixavam antes ainda, sem parafinado. Muita água e tal. Bom, daí volta no Squalo. Daí o Paulo Issa me convidou para shapear um tempo na Squalo. Aí eu conheci o Roberto Ribeiro, que é um shaper que vive aqui em Florianópolis, também a gente é contemporâneo, inclusive ele começou a shapear até antes que eu. Eu rodo demais, né? E aí comecei a fazer prancha para alguns paulistas, os caras começaram a encomendar prancha comigo em Santos, aí eu comecei a trazer minhas pranchas para o Sul, né, que eu já trazia, daí comecei a entrar no mercado de São Paulo, aí peguei Litoral Norte também, Ubatuba, aquela galera, comecei a ter muita gente encomendando. Aí ali pela metade para o final dos anos 70, eu comecei a pensar aonde eu ia me estabelecer, porque apesar de Santos ser um lugar muito bacana, eu percebia que eu só seria mais um, o Avelino. Já tinha uma concorrência tal ali. O Avelino eu era o garoto, né? Aí eu falei, cara, eu quero fazer algo diferente. Aí eu conheci alguns cariocas aqui no Sul, o Perdigão, o Arnaldo Abacaxi,
o André Cotrim, que depois o Perdigão, por exemplo, laminava as pranchas do Vitor Vasconcelos, o André Cotrim pintava as pranchas da Cristal Grafite. Os caras tudo... Todo mundo ainda antes desse momento deles. Eu conheci esse pessoal no Sul, me convidaram para ir para o Rio de Janeiro. Fui para lá, pô, passei um tempo no Rio, quem sabe eu moro aqui, achei muito grande e tal. Falei, não, cara, eu vou para o Sul que eu conheço bem. Foi quando eu resolvi prestar vestibular aqui em 1980 para a Federal. Naquele ano eu tinha terminado, eu não rodei, mas eu perdi um ano nessas coisas de viagem com meus pais, eu perdi um ano. Então eu terminei o meu colegial e aí fiz um ano de cursinho. Daquele jeito, né? Nós falávamos que a gente pagava a taxa para surfar tranquilo. Porque a gente saía de moto todo dia de casa, deixava as pranchas guardar na casa de um outro amigo, dizia que ia pro cursinho, mas ia surfar. Aí voltava com aquela sobrancelha tudo salgada, vermelho, assim, a mãe olhava e falava assim, como é que tava a aula hoje? Ah, boa, cansativa. Bom, nesse ano eu prestei vários vestibulares, não passei em nenhum, só passei na Federal de Santa Catarina, que eu vim fazer química aqui. E aí eu resolvi vir para Florianópolis, por orientação do Paulo Issa, da escola. Ele falou, cara, você está indo para o Sul, então faz o seguinte, monta uma equipe legal para te promover. Tu é um cara que, pô, tá indo bem, a pessoa está gostando do teu produto. Não, eu vou lá para o Sul, vou montar meu negócio. Daí eu comecei, como eu passei no final de 1980 e eu fui chamado só para a segunda chamada, que era em agosto, no Federal, eu falei, cara, eu vou chegar em Floripa e vou montar meu negócio. Quando eu soube que eu passei no vestibular, eu falei assim, ó, eu só volto a fazer prancha quando eu estiver na minha fábrica. E eu parei de fazer prancha e comecei a desenvolver todo o projeto. Comecei a fazer outlines, definir marca. Resolvi que ia fazer a marca Tropical Brasil, e logotipo, e blá, blá. Comecei a fazer todo um projeto. Ela nasceu em Floripa, a Tropical, então. Entre decidir fazer prancha, passar no vestibular e a fábrica ficar pronta, demorou exatamente um ano. Eu passei no final de 80, a segunda chamada de agosto, e a fábrica ficou pronta. Imagina o que devia ser uma edícula de 4 metros por 8, onde tinha uma sala de shape com 2 metros de apertadinho, e o resto era sala de laminação. E a lixação era num barraquinho de madeira do lado de fora. E para conseguir alugar uma casa, fiador, e vinha o Zeca, que hoje tem DHD, Zampó, essas marcas todas iluminam em Santos, um iluminador de mão cheia, um cara espetacular no trabalho que faz. Eu e ele viemos, nós estávamos fazendo umas pranchas em Santos, fazíamos uma prancha em Santos, eu e ele fazíamos uma prancha chamada Tropical. Quando a gente resolveu vir para Florianópolis, o Cisco Arana fazia uma prancha chamada Tropical Brasil, lá em Santos, e ele tinha parado de fazer Tropical Brasil para fazer uma outra chamada Vitamina C. Ele achava que o Brasil não estava vendendo, não sei o que lá. Eu falei, ó, cara, nós fazemos uma Tropical, que tinha umas palmeirinhas assim, estamos indo para Floripa, nós vamos botar o Brasil na história. E aí surgiu o Tropical Brasil. A história dos tucanos surgiu porque eu tinha uns tucanos de estimação na minha casa, no meu pátio, no quintal de casa. Nós tínhamos uns tucanos. Não, lá em Santos. Lá em Santos. Aí o Marcelo Fukuda, que é um arquiteto e um designer de mão cheia, foi inclusive designer da OP, da Town Country e tudo mais. Eu falei, pô, faz um logo pra gente, assim e tal, bababá. E daí ele botou toda aquela arte dele, botou o tucano, folhagem, onda, Tropical Brasil, e aí surgiu... Nasceu a Tropical. Nasceu a Tropical Brasil. Nessa ideia do Paulo Issa de falar, monta uma equipe legal, eu cheguei em Floripa, convidei o Roberto Lima, que na época era o campeão catarinense, em 80, e o Roberto Lima falou assim, cara, convida, tem um garoto, cara, esse cara tá vindo, vai devorar todo mundo. Tinha 17 anos, o garoto, não, quem é? Davi Rosadel, lá de Balneário Camboriú, convidei o Davi. Então o Lima e Davi foram meus primeiros patrocinados. As 4 primeiras pranchas fiz uma para mim, uma para o Zeca, que era o laminador, uma para o Davi e uma para o Lima. No primeiro final de semana, as pranchas ficaram prontas na quinta, e tinha um final de semana que tinha um campeonato catarinense. O Davi correu com as nossas pranchas, o Lima também, mas o Davi ganhou o campeonato. Foi o primeiro título no primeiro final de semana. Isso em novembro para dezembro. Primeira prancha, primeiro campeonato, primeiro título. Primeiro título. Janeiro de 81 teve o Olímpicos aqui, o primeiro campeonato brasileiro fora do eixo Rio e São Paulo. Aí eu ampliei a equipe, reuni mais um monte de atletas ali, vários catarinenses, Bita Pereira, Bilo, um monte desses caras, e uns caras de Santos que eu conhecia, que ninguém conhecia. Orelhinha, Luiz Neguinho, Fê Correia, Tail de São Paulo,
Frederico Dorei, do Rio de Janeiro, caras assim que... Não, só nome, só lenda, só lenda. Mas assim, formamos uma equipe, pô. E aí foi ter o Campeonato Brasileiro aqui, os grandes nomes vieram pro campeonato, e a gente ganhou o campeonato. A gente ganhou o primeiro, segundo, terceiro, quinto e nono lugar do campeonato. Tropical chegou, arrasa quarteirão. Aí, com essa situação, a gente ganhou, assim, eu posso dizer que a gente ganhou um crédito da cidade de Florianópolis, porque o Sul era um importador de surf, né? As pranchas vinham do Rio, de fora e tal. E, de repente, a gente montou uma equipe que conseguia se projetar fora. E todos esses jovens eram desconhecidos da grande mídia. O Luiz Neguinho tinha saído do exército naquele mês, estava quadrado. O primeiro surfista que eu vi fazendo manobras de skate, ele é um tremendo skatista no surf. O Orelhinha, um surfista de quase 2 metros de altura, voando com pranchas 5.6, 5.5, Fê Correr com um tremendo estilo, o Bita, um surfista muito rápido, o Rubens Pereira, o Davi, um cara muito competitivo, e aí vai, cara. Essa equipe ficou tão coesa, e quando a gente começou a evoluir no campeonato, o campeonato daquele tempo demorava uma semana inteira, né? Foi ganhando espaço e a cidade foi nos elegendo, né? Como assim, pô, viramos ídolos locais. Aí eu fui numa loja, comprei uma barraquinha de praia, e essa barraquinha de praia, ela tinha um toldo assim, eu mandei fazer umas faixas, nesses caras que pintavam faixas à mão livre, uma faixa escrito Tropical Brasil, equipe de surf. E coloquei, e a gente ficava nessa nossa barraca com todas as pranchas espetadinhas, como se fosse um Forte Apache, assim, um leque de pranchas. E, cara, a praia começou a nos circundar. A gente começou a ter resultado positivo contra cariocas, paulistas e outras pessoas muito mais conhecidas que a gente, né? Os grandes ídolos da época, né? Sim. E aí isso começou a dar uma projeção incrível. A gente começou a evoluir no campeonato. Chegou no último dia, papamos tudo praticamente, né? E aí, no dia seguinte, o telefone da gente não parou mais de tocar. Assim, gente do Brasil inteiro ligando, do Rio Grande do Sul ao Piauí. Cara, encomenda do Piauí, mano. Como que esse cara nos... Pra começar onde que ele soube, né? Porque ligaram para avisar para ele. 82, como é que esse cara me achou? E o boca a boca correu de uma forma, cara, e começou a vir. Então pra gente a gente saiu de fazer uma prancha, 2 por dia, para fazer 4, 5, 6, 7, 8 pranchas. E a equipe começou a crescer, e bombou, e aí eu acho que o Tropical Brasil decolou, né? Aí isso foi uns 20 anos aí fácil de... Não, isso aí foi até 83. Em 83 eu viajei para os Estados Unidos, para a Europa. Fui shapear na principal fábrica da Europa naquele tempo, que era o Jean-Pierre Starck. Ele shape de Tom Curry, Tom Kerr, todos esses caras ali, iniciantes também. Trabalhei com ele também na época que ele estava iniciando. Eu fiz 4 meses de mochilão e fiquei 2 meses trabalhando em Biarritz. Com esses 2 meses refiz a minha grana, que eu estava fazendo mochilão, voei para os Estados Unidos, fui para San Diego, cheguei em San Diego com prancha e mochila, conheci um cara na água, o cara falou, pô, que prancha legal a sua. Tinha um símbolo da Tropical assim, eu tinha feito essa prancha na França. O cara falou, pô, prancha legal a sua, de onde é? Sou do Brasil, você é shaper? Sou shaper e tal. O cara falou assim, cara, você tem que trabalhar aqui, tua prancha é muito legal. Não, 2 semanas depois a gente bateu na principal fábrica da América naquele momento, que era a Nectar, do Gary McNabb. Na época ele era maior que China Wireless, maior que todo mundo. Naquele tempo, o cara já era... Tipo, ele que trouxe o Simon Anderson com as triquilhas para os Estados Unidos. Tá? E esse cara era visionário. Esse cara era visionário. Isso já era 83 para 84. Aí foi quando eu pude trabalhar muito. Ali na Califórnia, eu shapeava na faixa de 8 a 12 pranchas por dia no braço. Tá? E a fábrica fazia 25 pranchas por dia. Caramba. Já era uma fábrica conceituada, exportava para o Japão, Europa, todo lugar, Austrália inclusive. E aí, pô, ali minha carreira decolou. Eu resolvi, o Gary queria me mandar para o Japão para shapear pela Nectar, e eu resolvi não ir para o Japão e vir para o Brasil. Voltar, falei, não, eu tenho um projeto para fazer, eu quero tocar minha Tropical Brasil. Eu voltei, meus sócios na época tinham terminado a Tropical Brasil, tinha acabado, o Zeca tinha voltado para Santos, o outro tinha ido trabalhar com outro fabricante. Eu voltei com grana,
porque ganhava bem pra caramba. Imagina, chegar 10, 12 pranchas todo dia durante meses, cara, você faz dinheiro. Pra ter uma ideia, em 3 meses eu virei gerente da fábrica. E coordenava todo o departamento de pintura, shape e encaminhava o que entrava na laminação. A fábrica era bem verticalizada. E pude shapear muito e ganhar por liderar o processo. E aí depois fui para o Havaí, dei um tempo no Havaí. Bom, voltei para cá e resolvi montar. Voltou com o aprendizado no talo. No talo. Tinha, nesse período que eu estava lá, eu vi o US Open, né, que o Curren ganhou até, do hockey, e eu vi aquela massa de gente, número que eu nunca tinha visto de gente empolgada com o surf. Eu vi a dimensão que o surf era na América, e realmente era uma dimensão espetacular. Eu falei, cara, a gente é tão bom quanto eles, a gente só não tem os ídolos que a gente confia. Aí foi quando eu voltei para o Brasil com um projeto de fazer uma coisa nova. Falei assim, cara, nós temos potencial, sabemos fazer, o produto é bom, me provei que eu sei fazer prancha boa, porque eles estão dizendo que eu sei fazer. O que nos falta, na verdade, são ídolos. Só que não dá para ter gente que já olha para o gringo como se o gringo fosse Deus. A gente tem que ensinar a gente jovem a olhar para o gringo e falar assim, vou ganhar desse cara. E aí que eu voltei para o Brasil, retomei a Tropical Brasil e montei uma primeira equipe de moleques. Eu resolvi que eu ia trabalhar com gente mais jovem. Em vez de pegar gente que já estava ali no topo da pirâmide para ser campeão e tal, eu falei, não, vou trabalhar a cabeça de gente mais jovem. Comecei a trabalhar com garotos de 8 a 13 anos de idade. Montei uma equipe grande com moleques. Dessa equipe saiu Teco Padarates, Neco Padarates e Peterson Rosa, por exemplo, Fabiano Fischer. Os outros caras que acabaram tendo sua projeção, cada um no seu momento, né? E essa equipe daí começou a transformar um ciclo nosso. A gente, além de estar ganhando no Brasil bem, aí eu me dediquei ao surf amador e não mais forte ao profissional. Sim, com os moleques. Mas construí um caminho. Daí mandei os meninos para morar fora, estudar, morar sozinho e correr o circuito americano, né? Que foi correr o circuito australiano. Então esses caras, quando voltaram, eles voltaram sabendo exatamente quem era quem na faixa dele, da idade dele. O Teco voltou da Califórnia para correr o Mundial do Porto Rico em 88. Nós tínhamos ido para o Mundial, que aí eu montei a equipe, que foi para o Mundial de 86 na Inglaterra. Foi a primeira equipe brasileira que foi competir no ISA Games, né? No ISA, que na época era só o Campeonato Internacional de Surf de várias categorias. O ano anterior tinha sido 84, o Heraldo Gueiros e o Pepe Lopes ter corrido, o Pepe César ter corrido, e daí nós recebemos, o pessoal de Ubatuba recebeu um convite para montar uma equipe. O Paulo Issa falou, Avelino, você está montando uma equipe muito legal, cara, assume isso aqui que eu não vou fazer isso. Aí eu e o Marcos Conde da Cristal Grafite montamos uma equipe entre não só os nossos atletas, mas os atletas do ranking brasileiro de amadores. E fomos para a Inglaterra. Como 86. Tinha força, né, o fabricante grande naquele... Naquele tempo, o que era importante? O grande patrocinador do surf do indivíduo era o fabricante de prancha. E todo mundo, era tudo muito, muito complexo. Mas todo mundo dormia em barraca, dormia dentro do carro, dormia a casa alugada. Minha casa, em época de campeonato em Floripa, abrigava 15 pessoas, sabe? Tinha gente dormindo debaixo da mesa da cozinha. Não importa, o surf tinha uma outra expectativa, ainda era muito embrionário tudo, né? As principais marcas de surf do Brasil estavam começando a crescer. OP, Hang Loose, esses caras estavam, né? Town Country, Sandec, Fico, esses caras estavam criando grandes mercados. E foi incrível o que esses caras fizeram. Eu acho que casou o momento ali por 83 para 84, já tinha a Brasil Surf, depois veio a Visual Esportivo e depois veio a Fluir, ali por 83, 84. Então casou um negócio do Brasil começar a ter vários campeonatos de surf melhorados, a ver mídia para divulgar isso, né? As revistas brasileiras começaram a ganhar destaque, a gente não dependia mais de revista gringa, e começou a ter ídolos brasileiros. O público começou a olhar os nossos surfistas com o olho de falar, só que era assim, né? Quando alguém passava 2 baterias... Era o êxito. Era capa de revista. Eu falei, não, cara, isso é pouco. Nós temos que ganhar essa Tanaba. Não é ganhar aqui, não é ganhar o MS 5 minutos. Vamos ganhar na casa dos caras lá. Nós vamos ter que ganhar em Biarritz, nós vamos ter que ganhar em Sydney, nós vamos ter que ganhar vai chegar. no Havaí. Não, é esse negócio. Nós temos que ganhar. Como é que nós vamos fazer para ganhar?
melhor jeito é conhecendo com quem a gente vai competir. Aham. E foi aí que eu comecei a montar essa equipe. Fomos para 86 para o Mundial, depois fomos para o Mundial de 88, que o Fabinho foi campeão mundial. E aí o Brasil arrebentou a boca do balão. O nível, naquele momento, o Brasil, o surfista brasileiro era patrocinado integralmente por equipamento brasileiro, por marcas brasileiras, por dinheiro brasileiro, por roupa brasileira, por loja brasileira. O Brasil se bancava. E foi a primeira geração que teve uma atuação internacional. Eu né? posso dizer que a geração de 70, Roberto Valério, Rico, Bocão, Pepe Lopes, esses caras tiveram uma audácia e uma, assim, já deram um enorme do impulso. Uhum. Mas ainda era aquele negócio, né, cara? Pô, o gringo é Deus, né, cara? Pô, Gary Lopes, Sean Thompson, os caras são deuses. Ninguém ganha de Deus, bro, entendeu? Sim, Você tem que trazer o cara ao nível humano. E aí o que acontece? Quando esses moleques começaram a competir de igual para igual nos campeonatos amadores, lá, vivendo lá, e vendo que, cara, eu sou mais tinhoso que esse gringuinho aí, cara. Esse cara, a praia vai ficar calada hoje. O Teco voltou da Califórnia para o Mundial de Porto Rico como vice-campeão americano. Não foi campeão americano da NSSA, porque veio embora antes do final do circuito. Entendeu? Ele ficou vice-campeão. Então, ele seria o campeão americano sendo brasileiro. Porque ele estava estudando no high school americano, então ele tinha direito a competir. Sim. Porque era a National Scholastic Association. O grande circuito americano era estudantil. Essa já foi a geração que... Teco, Fabinho, Pio Pereira, pô, cara, uma galera... Colocou o Brasil no surf competição mundial, né? Quando a gente fechou um patrocínio com a Hang Loose, porque até o Teco se patrocinar, eu patrocinei as equipes todas. Eu falava, não, cara, a hora de vocês terem patrocínio é a hora que você vai se profissionalizar. Quanto mais você segurar para esse momento, mais você vai ganhar. Se tu, como amador, aceitar o patrocínio, você vai fazer uma curva crescente e tua carreira vai. Agora, se tu segurar até virar profissional, você vai ganhar no primeiro ano mais do que o dobro do que você ganharia a vida toda para trás. Então segura, vamos bancar, vamos por conta própria, vamos aqui junto. O dia que a gente achar um patrocínio que pague o projeto, não queira só colocar uma estampa em você, falar, ó, o projeto é isso, nós vamos correr isso custa assim, 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 o técnico vai junto, equipamento, tal, e fora tudo isso um salário de X, em dólar. Visionário, né, Avelino? Tu era um pensamento à frente do tempo, na verdade. Essa é a real. Eu acho que eu faço parte de uma geração de visionários. Eu acho que foi tudo uma coisa que casou, porque o Alf também foi visionário. Não, com certeza. E enxergava, pô, isso vai dar certo, cara. Com certeza. Dizer sim é ter visão. Claro, sim, né? Sim, óbvio. Tem um Cláudio Martins de Andrade, o Cláudio Jones, fundar uma revista, junto com o Bruno, com o Romeu. Será que é visionário? Pô, cara, cara, e a gente poder ter a nossa revista com a gente lá aparecendo, ter um canal de divulgação, foi espetacular. Sim. Ter os campeonatos organizados, assim, por exemplo, começou aqui com o Perdigão e o Flávio Boabide organizando campeonatos que até hoje são referências do circuito mundial. Demais. Imagina um campeonato em 86, onde o gringo tinha uma ala VIP para ele. Antigamente, o competidor, no campeonato no circuito mundial, a área VIP dele é a praia, meu. O cara chegava dirigindo, não tem onde estacionar, o carro tá... A praia está lotada, acha um lugar para estacionar. Aqui foi o primeiro lugar que o cara falou assim, não, tem uma área VIP pro cara, tem uma área VIP pro cara se preparar, tem um estacionamento exclusivo para ele, para que ele possa chegar sem se preocupar onde vai deixar o carro. Entende? Isso não existia no circuito mundial. Isso quem trouxe foi o Flávio Boabide, que é daqui. É dessa escola que saiu o Renato Ickel, que hoje é um cara super influente no circuito mundial até hoje. Então, vários parâmetros que se vieram, e depois Xande Fontes e tal, vieram surgindo disso. Então, eu acho que eu fiz parte de um grupo que cada um na sua praia teve uma visão complementar. Sim. Eu, a cargo dali, eu fiquei nessa questão de competição, algumas pessoas falam, Avelino era técnico. Não, técnico coisa nenhuma. A única coisa que eu fiz desde o começo, e acho que foi isso um fator de sucesso da minha equipe, foi entender que prancha não tinha manual de usuário. O cara sabia surfar muito bem, eu fazia pranchas legais, mas esses caras demorava muito tempo para eles se comunicarem. Eu falei, cara, vamos entender a prancha? Você faz o teu melhor na tua área, mas entende, essa prancha a gente pode fazer isso, tenta experimentar isso. E essa conversa nunca foi aquela conversa de
vai para a esquerda, vai para a direita. Não, nunca foi esse papo. Porque também não tinha muito, né? Não tinha. Não tinha. E então, depois começou a surgir muito disso. Uhum. Mas o meu trabalho sempre foi como se fosse, eu dizia que era como se fosse um técnico de tênis. Vamos observar, você vai pro fundo, cara, é você e o mar. Não esquece que eu tô aqui. Uhum. Quando você sair da água, a gente vai conversar. Como é que foi a bateria? Já pra Você próxima. foi bem? É. Prepara. Não adianta você estar olhando para o horizonte, olhando para mim na água, esperando uma informação campeã minha. Isso não tem bala de prata. Sim. Quer uma bala de prata? Concentração total no mar, cara. Teus parceiros. E alguns fundamentos que são simples de passar. Eu digo que, eu dizia para os atletas, cara, ganhar dinheiro no campeonato é melhor do que ganhar dinheiro do patrocínio. Eu tenho dinheiro mais fácil. Você só tem que ganhar daquele cara. Ou daqueles dois. Você entendeu o que? Arrumar o patrocínio é bem mais difícil. Não, você só tem que ganhar daqueles dois. Só bater a carteira daqueles dois. Só passa deles, porque a próxima fase é mais grana. Uhum. Você tá entendendo? E o cara, porra, é mesmo. Daquele homem, porra, cara. Você só tem um cara pra ganhar. Acabava atuando como técnico, dando esse estímulo. Acabava atuando como empresário, dizendo, pô, vamos segurar aqui, estamos junto aqui pra pegar ali melhor e tal. Eu tenho o primeiro contrato que a gente elaborou. Esse contrato que primeiro que eu elaborei para o patrocínio do Teco, eu soube recentemente que ainda tem tem coisas que estão escritas em contratos atuais que fazem parte do primeiro contrato que eu fiz. Porque isso vai passando de mão em mão, o cara usa aqui, o outro pega o modelo de lá. Tem coisas que estão lá, coisas que foram firmadas, coisas de padronização, de onde vai logo, tamanho, premiação, bonificação, coisa que eu fiz isso em 87. Entendeu? Era muito primário. Sim. Mas não fiz sozinho. Não, tudo bem, fez parte, é claro. Não, sozinho ninguém faz nada, né? Mas teve um ambiente, cara, muito criativo. Sim. Muito criativo e gostoso de trabalhar. E todo mundo era muito jovem, né? E esses nomes que você falou, tipo, é o que você falou, nas suas áreas, cada um somou muito, né? Quase todos os nomes aí, eu não conheço todos, mas conheço quase todos, e que atuam até hoje, e essa representação... Pra você ter uma ideia, quando eu levei a equipe em 86 para Fistral Beach, na Inglaterra, imagina que nós montamos uma equipe, compramos uns agasalhos de moletom da Hering, imprimimos umas bandeirinhas do Brasil e esse era o uniforme. Cada um foi pagando sua própria passagem. Chegamos, levamos juiz, levamos equipe, levamos todo mundo. Eu, Marcos Conde, Davi Zadel foi ser juiz, também correu no longboard. Cara, foi assim uma coisa, arranjamos isso. Tudo muito core, tudo muito lifestyle. A Roberta Borges, uma surfista campeã gaúcha, uma das primeiras surfistas brasileiras, realmente surfista, esses dias eu encontrei com ela em Garopaba, na Barrinha, e ela conversando com uma roda na água, começou a falar, Avelino que botou a equipe lá para ir lá e tal, sabia tudo, que nos orientou para ir para cá, para lá, ele tinha, já tinha a visão, sabia, arrumou a van, arrumou não sei o que lá, super experiente. Eu falei, Roberta, sabe quantos anos eu tinha naquele momento? Eu tinha 25 anos. Ela falou, caraca, 25 anos. A lembrança dela não era... Ela imaginava o Avelino agora, um cara empresário. Não, eu tinha 25 anos, cara. Sim. Quando eu fui fechar o primeiro contrato do Teco, eu tinha 26. Entende? Mas eu acho que a gente tinha aquilo, a gente tinha um sonho, cara. E aquela ideia de nós vamos chegar lá, vamos ganhar dos caras na praia deles. Na casa deles. E tiveram esse êxito, né? Chegaram, com certeza. Não tem uma coisa mais legal do que você deixar a praia em silêncio. E eu acho que né? Foi uma crescente, né? Você falou, essa geração dos 70 mostrou a cara, tipo, o surf nasceu no Brasil e aí os caras tinham oportunidade de surfar um pipe, né? De ir pro Havaí e tal, e ter alguns expoentes ali. Mas ainda era muito underdog, né? Ainda era muito... Assim, quando nós chegamos em 88 na Austrália, o Teco Fabinho e o Pio Pereira, a Austrália em si não estava preparada para o Brasil. Os meninos chegaram esmerilhando, surfando em altíssimo nível. Capa de jornal, capa de revista, os caras... Todo mundo falou assim, quem são esses caras? O Teco surfista forte, muito rápido, 17 anos de idade, o Fábio Gouveia, um estilo maravilhoso, que os caras só tinham visto o Curren com aquelas características, os caras tirando... Que prancha é essa? Que roupa de borracha é essa? Então, mas que marca é essa que esses caras estão usando? Nós éramos ETs. Sim, mas ao mesmo tempo, no profissional, no circuito mundial de fato, ainda levou muitos anos
para chegar no título, né? Mas assim, fez assim, ó, a gente chegou, criou um impacto muito forte, começamos a dominar o circuito, em 92 o circuito se bifurcou. Naquela hora que ele bifurcou, os caras criaram um sistema que dificultou pra gente. Eles sentiram que nós estávamos, vou falar assim um termo, batendo a carteira da festinha deles. Porque a festinha era americana e australiana. Exato. Bacana, as marcas eram isso, os ídolos eram deles, eles dominavam. De repente as revistas australianas falaram assim, cara, não vamos falar de brasileiro, eles não são nosso produto. Eles não vendem nosso produto, eles não compram nosso produto. E nos Estados Unidos, Surfer, todas essas revistas simplesmente sumiram com a gente da revista. E aí o que acontece? O circuito é um meio de muita influência, principalmente naquele modelo que era antigamente. Bom, aí um grupo de brasileiros começou a emergir, aquela equipe de 88 do Porto Rico, pô, tem caras brilhantes, você tá vendo aí o Wagner Pulpo, por exemplo, que é pai do Samuel e do Miguel, cara, ele estava nessa equipe de 88. Entende? É gente que, porra, os caras muito talentosos. Entende? Tinha um cara, o Ricardo Tatuí, por exemplo, um surfista brilhante. Só lendo. Cara, os caras brilhantes, e tudo moleque. Quando esses caras enraizaram o circuito, o circuito falou, cara, fudeu, os caras estão invadindo. Então, como foi essa bifurcação aí que eu não tenho... Essa bifurcação aconteceu em 92, quando o circuito quis fazer um pré-circuito. Para assim, ó, vamos fazer aqui os top X e nós vamos ter uma virou QS. Nessa bifurcação, os caras falam assim, cara, vamos segurar os caras aqui, cara. O cara é campeão do QS, dando lavada e não consegue ganhar o CT? Tá brincando comigo, né? Por que não? O que faltava? Não, mas ali, pô. E ficou isso durante um bom tempo, né? Qualquer coisinha que ficasse muito parecida. E assim, uma coisa que eu tenho que falar: a gente não era roubado, não era isso. Era incompetência técnica do sistema de julgamento. E assim, uma mídia internacional julgando pesado, elegendo os caras como deuses, e a gente ali, batendo forte nos caras. Mas os caras eram deuses, né? Os caras eram os caras. E a mídia, as marcas australianas, as marcas americanas. A gente não era nada. E aí começou um ciclo que eu acho que prejudicou bastante o Brasil, que eu acho que num determinado momento fez uma curva, onde o surfista brasileiro começou a querer ser gringo. Quando, na verdade, antes tinha uma geração que queria ganhar dos gringos. Os caras babavam, espumavam para ganhar. O cara ganhar do Neco Padarates na água ali, amigo, tinha que brigar, mano. Ganhar do Fábio Gouveia era um tirador de sarro. Sim, veneno, né? Tirador de sarro. Ele vai debochar de você na bateria sem falar uma palavra. Ele vai te deixar ficar feio na praia, olhando, turma olhando. Até agora o surfista forte como o Ock, como quero, cara. Tava, né? Os caras muito competentes nas ondas mais exigentes, coisa que a gente ainda não era. Sim, mas faltava essa cancha aí, né? Esse know-how faltava ali. Esse treinamento que veio depois. Claro. Mas chegou um determinado momento que esse mundo pegou e isolou a gente. Daí o brasileiro, que veio vindo crescendo, virou, pô, para ser gringo eu tenho que ser patrocinado por uma marca gringa. Para eu aparecer na revista eu tenho que ser patrocinado por uma... Começou a querer ser gringo. E as marcas gringas de surfwear daí chegaram no Brasil também, mais né? depois. Bem depois. Mas o que elas já estavam aqui pirateadas. Sim, as surfwear, né? Surfwear. E prancha de surf, eu vou te falar, toda a minha carreira, meu tucano foi no bico. Exato. Porra, cara, eu sou Fórmula 1, cara. Por que eu vou ter que ficar lá no meio das pernas do cara? Sim. Várias eram, né? Cristal Grafite Todos eram. Todos eram. Chegou uma hora que a grana comprou o espaço. Certo? E aí a gente começou a perder uma outra coisa importante de identidade, que o brasileiro começou a querer ser gringo, começou a querer se comportar como gringo, começou a querer... E o que acontece? Você quer ser o cara, você nunca vai ser o cara. Você vai ser, no máximo, parecido. E aí eu acho que isso estragou o processo. Depois as marcas vieram para o Brasil, se consolidaram no Brasil, assumiram seus negócios, começaram a patrocinar os brasileiros, mas mantinham os brasileiros na caixinha. Não botava eles no destaque. Demorou muito tempo para o Brasil acordar para esse negócio aqui, amigão. Demorou muito. Muito tempo. Então a gente teve espasmos. A gente subiu a nossa cabeça durante um tempo.
Brasileiro começou a achar que, pô, já que eu sou patrocinado pela Ripcool, então eu sou gringo agora. Ego, não, né? queridão, tem que ganhar, cara. Tem que ganhar do outro cara, da camiseta. E aí eu vi que teve uma ondulação. Nesse momento... Muitos assim, surfistas se perdendo no ego, né? Muito momento, talento tipo nesse assim, ganhei um patrocínio, aí. ganhando mixaria, mas agora eu sou o cara. Exato. Não, cara, você é o cara se você levanta o caneco. E muito... não é o caneco em casa, é lá. E você sabe, quando você vai pro tudo ou nada, você vai passar um bom tempo perdendo até você ter o teu espaço para ganhar. É assim que aprende, né? A gente sempre trabalhou, meus atletas, eu sempre trabalhei assim. Cara, você vai competir na categoria acima da tua. Você vai aprender a perder, bro. Não, mas é que, pô, tô ganhando. Tudo bem, você vai lá, corre aquela, mas tu vai aprender a perder. Tu vai tomar surra até o dia que não tem mais nenhuma categoria acima de você. É que ganhando você não aprende. Você aprende perdendo. Você tem que passar pelo esfregar. Tá com o cara mais difícil, o cara mais experiente, o cara mais velho, o cara que já surfou mais onda. Você tem que ser esfregado por esse cara. O aprendizado tá aí. E outra, não deixar mais de dúvida. Então, eu acho que houve uma curva, foram curvas. Eu acho que aí o Brasil foi perdendo a sua identidade. Sim. O Brasil parou de ser o principal. Nós abrimos as nossas portas para o mercado gringo, mas esquecemos de abrir a porta dos gringos para nós. Sim, nunca houve. E a gente passou a vender barato o nosso Brasil para eles. Trazer eles pela mão, falar assim, isso aqui é o nosso mercado. Pode ganhar grana aqui, inclusive eu pago para você explorar o meu mercado. E aí um ou outro acaba ganhando também ao trazer essa marca e lógico, tal, né? Mas tinha que ser um exchange. Mas as custas, exatamente. Tinha que ser um exchange. E aí isso depois, mais retardamente, depois das marcas de surf, vieram as marcas de prancha de surf. Exato. Porque eu acho que o intercâmbio é bom, tem muita coisa para aprender com esses caras, mas eles não são melhores que a gente, eles só têm mercado maior. E a partir do momento que a gente fica confinado dentro do Brasil, a gente não explora a amplitude do mundo. Sim. E hoje em dia eu vejo, nós somos o país do surf, dos últimos 11 títulos nós temos 8, mas a gente não tira 0,01% do mercado global. Isso é o ouro. Cadê o mercado? O mercado está no mundo. A gente vê aqui fechadinho, aqui brigando no Brasil, lutando por... não é material. Não é material. Não é material, não é qualidade de mão de obra. Muito menos, disso. né? Muito menos. Atitude. Nós tivemos, eu tive uma fase minha ali do meio dos anos 80 até perto de 2002, 2003, depois o Brasil fechou demais a porta para exportar. Cara, nós exportávamos quase metade de tudo que eu produzia. E olha que estava numa fase muito boa. Mandava preço para o mundo inteiro. Tem o lance tem um pouco da cultura, né, do surf, que tem uma raiz na América, principalmente. Mas o australiano também tem, na Austrália, no Havaí, na França. Isso, Havaí América ali, considerando a mesma coisa. Isso, acaba. Caldo, cara. Exato. E aí a brasileira, mas o que você falou faz todo sentido. Eu acho que a gente abriu para as marcas gringas sem ter nenhuma contrapartida, a não ser a das pessoas envolvidas nessa abertura. E essa estigma do brasileiro querer ter coisa do gringo, sabe? Eu sou Tropical Brasil, eu já fiz marcas estrangeiras, eu tive a oportunidade de fabricar China Island, tive a oportunidade de ser licenciado da JS, muito legal, tal, mas, cara, na boa, não tem a menor diferença, cara. Sim, não tem a menor diferença, não tem a menor diferença. A única diferença é que quando você é grande no Brasil, você é grande no Brasil. Quando você é grande na Califórnia, você é grande no mundo. Você é grande no mundo, exato. Pô, cara, o que tá faltando pra gente ser grande no mundo? Mais surfista, agora que tem tudo de título, mais surfista? Daí é a cultura. É a cultura. E aí que vem aquela brincadeira de cadê o ouro, porque a brincadeira que eu fiz ali, até algumas pessoas confundiram, porque na prática, eu posso dizer que eu vi o surf da marginalidade ao ouro olímpico. Quando eu comecei a pegar onda em Santos, era proibido pegar onda das 8 da manhã às 6 da tarde. Abria o ponto de salvamento, não podia surfar, a prancha era proibido. O salva-vida pegava sua prancha, trancava, tinha que chamar o pai para retirar. De leve, um estigma de leve. Porra, era perigoso para banhista. Então a praia inteira de Santos não podia cair com prancha. Sem contar lá. O que o surfista era vagabundo, maconheiro no mínimo. Né? O cara olhava, eu digo que o surf é o braço esportivo do hippie.
Pô, legal. O surf é o braço esportivo, não é futebol, não é golfe. O rato de praia. Pô, o que o cara vai fazer? Surfista. Você olha aquela surfista dos anos 70, é tudo hippie. Um música, o outro arte, o outro prancha. E o surf é isso, aquela contracultura foi muito mal vista durante um bom tempo, seja no que for, da música, a poesia, tudo. Esses caras aí são tudo doido. Nada, a gente era esportista, passava o dia inteiro na água. Sim. Vagabundo é porque passava o dia uns inteiro mais, na água. uns menos. Mas... Tem de tudo como em tudo. Claro, como qualquer meio, óbvio. Basta óbvio. você botar a lupa em cima. Óbvio. Chega hoje lá na Faria Limers, bota a lupa em cima. O que está acontecendo? Né? Melhor Sou eu que sou marginal? É tá claro, bom. é claro. Tem toda a razão. Só porque tem dinheiro? Bom, então Exato. pode. A diferença é o que bota a lupa em cima. Quero ver o que acontece. Total. E aí, nesse movimento, eu fui vendo esse surf progredir, lógico, muito pouco mercado, o mercado foi crescendo. Quando eu cheguei em Floripa, em 81, tinha outros 3 fabricantes de prancha, e mais nós aqui. Isso deu um boom danado. Floripa, realmente, o surf acho que projetou Floripa, um monte de gente veio para cá, e quem não quer ficar aqui, né? A gente também veio para ficar, então todo mundo vem para ficar. Sim. E aí, isso foi indo até que culminou, eu posso dizer, no título do Ítalo Ferreira na Olimpíada, da questão do ouro. Mas tem uma fase intermediária que eu acho que é bem peculiar, que aquele grupo dos anos 70 que invadiu os anos 80, criando coisas, circuito, revista, prancha, ídolo, roupa, feira, tudo, aquele grupo era todo gente de 18, 19, 20 anos, o mais velho tinha 22. Sim. Quando fundou a sua empresa. Pô, o cara tem 22 anos. O outro lá fundou a OP com 19, o outro fundou a Hang Loose com 18. Você tá entendendo? Eu montei minha fábrica com 19. Você tá entendendo? E aí não teve uma continuidade, né? E teve isso criou uma massa de curva de crescimento. Sim. Uma coisa com energia. E aí a brincadeira que eu faço de onde está o ouro, porque chegou um determinado momento que isso é passado para as próximas gerações, esses ciclos que vão acontecendo. Entregou-se para essas novas gerações, e quando eu digo nova, não estou falando de hoje, estou falando ali, meio dos 2010, por ali. Era um mundo onde as empresas estavam chegando aos bilhões de faturamento, onde existia uma massa de admiradores monstruosa, onde havia veículos de comunicação de todo tipo. A gente tinha ganhado todas as dimensões de exposição. E isso aí depois começou a cair, drasticamente. Mas o crowd na água não caiu. Mas a nossa imagem decaiu. Somos medalhistas olímpicos e tal. E aí a brincadeira do Itaú, eu falo assim, cara, o que a galera fez com aquele mercado enorme? Porque foi entregue. Foi construído, foi mostrado o caminho. Agora, essas pessoas querem que os cabelos brancos continuem fazendo o que nós fizemos nos anos 70, 80? Não. Vamos fazer de novo. Cadê os garotos de 18, 19, de 20 anos que têm criatividade para gerar o mercado e sustentar com a massa de consumo? E acho que aí entra esse lance das marcas gringas, porque tudo ficou muito apoiado nas marcas gringas, né? A partir de um determinado momento. E é interessante que o Brasil consegue valorizar isso e não consegue olhar para a sua própria riqueza. Hoje nós somos o país do surf do mundo. Como é que a gente fala? Que não é complexo, não é... De vira-lata? É isso mesmo. Eu acho que vai pior que isso, cara. Eu acho que é pior que complexo de vira-lata. Eu acho que é uma coisa ainda mais... Tipo, o cara olha a marca gringa e olha a marca nacional, e a marca nacional ela é sempre inferior, ela tem sempre menos graça. Olha o Dora, cara, um puta campeão, um exemplo de pessoa. Olha o Ítalo, um puta competidor. Olha o Felipe, pô, o cara família pra cá. E as pessoas não conseguem olhar que isso é uma natureza brasileira e que isso deveria carregar o consumo. Mas por que não gera o consumo? O que está faltando? Sabe o que está faltando? Está faltando esses rapazes olharem para dentro de casa e falarem assim, eu vou fazer o meu mercado, cara, essa aqui é minha praia, eu vou vender essa minha praia para o mundo. E não ao contrário. Que é o que acontece. E não ao contrário. Fala assim, se a minha prancha aqui não é boa, eu vou ajudar a desenvolver esse negócio ficar bom. Se essa minha bermuda não é tão legal, eu vou fazer o meu legal. O meu legal, a bermuda seria assim. E o cara lá na Flórida fala, pô, essas bermudas desses brasileiros são legais. Né? E aí tem um aspecto, cultural. de, claro, porque dela passa a ser legal quando você é campeão do mundo, por exemplo. Mas sabe quando passa a ser legal? Quando o moleque tem
13 anos e tá lá rabiscando no caderninho o sonho dele. Aí quando ele tem 18, ele fala, cara, eu vou materializar esse troço. Não adianta fazer isso com 60 anos. Sim, sim. Já era. Sim. Minhas ideias já eram. Não, são esses caras, são os caras novos, exato. Mas quero dizer, tipo... Cadê os tarados de hoje? Sim. Ou de 2010? Cadê os tarados? Seja como atleta, seja como empreendedor. Cadê o filme cultural brasileiro do surf brasileiro? Como seria esse filme? Algum mandou lá uma mensagem pra mim. Por que você não faz então? Eu já fiz. Eu quero ver alguém fazer algo diferente do que eu fiz, porque se continuar fazendo a mesma coisa, vai continuar diminuindo igual. Mas é o quê? Opinião de um cara de 64 anos? O que é legal? O que é arte? Não, querido, é o designer, é o Ricardo. Não, cara, já era, cara. A gente só é experiente e tem muito conteúdo. Mas cadê o garoto? Cadê o Avelino da garagem, do quartinho que nem cabe a prancha? Tarado, porque vou conquistar o mundo, cara, com isso aqui eu vou vender. Sabe? Cadê essa conquista? Cadê a inovação? Sim. Porque se a inovação é o que os gringos fazem, estamos ferrados. E olhe lá, porque não exato. Se a inovação é o que o gringo faz, estamos ferrados. É só repetição do mesmo. Nós estamos na mesma prancha desde os anos 70. A prancha não mudou. É verdade. A prancha é igual, longarina, bloco de pelo. Detalhes. Detalhes. É tudo blá blá blá. Não, mas agora tem máquina. É que nem caneta esferográfica e editor de texto. Só vai fazer o mesmo design ficar medíocre se ele for medíocre. Exatamente, não tem milagre nenhum. Eu digo que nós, shapers, temos uma habilidade artesanal. E por conta de ter essa habilidade artesanal, a gente domina o conceito de design. Quando devia ser o contrário. O conceito de design tem que vir da inteligência, da capacidade, da intuição, da sacada, da ciência. Sim. E se não tiver alguém para exexcutar, alguém encosta em mim, Avelino, eu quero fazer isto. Eu vou lá e consigo executar pro cara. Eu sou marceneiro. Daí é o artesão, Eu sou marceneiro. Eu sou marceneiro. Que me aventuro a dizer design, de muito testar, uma hora dá certo. Agora, deve estar cheio de gente com boas ideias, com formação tecnológica, com sacadas que podem fazer o surf ficar muito mais eficiente, mas como ele não tem habilidade artesanal, a prancha não sai. E outra, tem que juntar isso, né? Porque eu acho que cada vez... Quando os esportes, digamos assim, qualquer coisa, mas falando dos esportes, vão evoluindo e cada pedaço vai ficando mais específico. Então, se ali você foi técnico, você foi empresário e tal, hoje um atleta não pode ter um shaper técnico empresário. Não mais. Porque ele precisa ter um shaper, um técnico, um empresário, um preparador físico, um psicólogo, um nutricionista e por aí vai. Usando isso que você está falando, eu vou te falar. Nos anos 80 para 90, a gente tinha um conceito. Sou eu com 10 garotos. E eu acho que a coisa, nos anos 90, a gente trabalhou ao contrário. 1 para 10. Eu sou o atleta, eu tenho 10 pessoas atrás de mim. Até que foi fazer treinamento com a equipe de ginástica olímpica catarinense, foi fazer yoga com o cara que fazia a preparação física da equipe de bike global, foi lá, cara, abriu o leque. E eu acho que, trazendo isso para o equipamento, eu acho que isso ainda não foi, não aconteceu da mesma forma. Então, o cara que manja da hidrodinâmica, o cara que manja da engenharia de materiais, de flexibilidade e tal, o cara que é esperto no CFD, e esses caras, eles não conversaram ainda sobre pranchas. Eu vou te falar uma coisa muito interessante. O surf ele é tão preso a certos purismos que às vezes é difícil dialogar no próprio segmento. Como eu tô... Se contar lá, em 1970, quando tentei fazer a de madeira, tem que contar. Estamos falando de 55 anos que eu estou observando esse negócio, né? Dos quais eu trabalhei em todos os níveis, você pode imaginar. De ser prego, aprendendo a surfar, claro, tenho que considerar, a ser dirigente de circuito mundial, a ser shaper, empresário surfista, ter marca, fazer todas essas maluquices. Mas quando eu olho hoje e vejo a discussão, eu vejo gente que tem capacidade intelectual para... Ele vem para a base. Ele ainda quer a prancha mais roots possível.
tem que ter alma, tem que ser feita na plana, senão não serve. Tem que ser assinada com sangue, sabe? O cara assinando com sangue. Todo gasto, sabe quando você gasta os dedos, tanto shapear, e começa a ficar uns riscos de sangue, você fala, que é isso? Puta, dura coisa. Toca a fita crepe nos dedos pra terminar os shapes do dia. Tem que ter um corte de estilete. Põe aí a impressão digital. Não tem impressão digital? Não tem impressão digital, cara. Gasta, né? O cara acha que você tem que assinar com sangue, ó. Tem um lado de um purismo. Mano, porra. E justo no dia que eu comi aquele camarão, eu briguei com a minha mulher, tô de saco cheio, vou shapear tua prancha. Sim. Não. E é uma viagem, porque esse mesmo cara, muitas vezes esse mesmo cara é um cara do mercado. É um cara do mercado. Isso, e aí ele tá lá naquele purismo. Tá na ciência da computação. Não, e aí tá por um outro lado, mas tá usando o chat GPT, mas não, eu tenho que shapear na plana aqui, tá usando o Instagram pra se promover, mas eu tenho que shapear na plana. E aí daqui a pouco ele tá com a máquina e aquele discurso lá caiu por terra. Não, mas eu já vi assim a rodo isso acontecer. Não, eu vou te falar uma coisa, quando eu fiz a minha primeira máquina de shapear prancha, eu fiz ela em 1986. Eu fiz uma máquina que era uma pantográfica pra fazer curva, cortar outline, fazer um monte de coisa, me adiantava horrores, porque eu queria fazer melhores pranchas para minha equipe. Então, toda plataforma que eu pudesse repetir, eu usei uma máquina para repetir. Por que eu tenho que começar sempre do zero se a plataforma tem que ser a mesma? Não, mas o bloco é bloco, tá expandido, uma hora vem mais assim, mas assim, eu tinha que endireitar. Eu quero a minha curva. Eu quero essa minha curva para isso e a partir daqui eu faço meus diferenciais. Ou seja, eu trabalhava menos tempo na mecânica e trabalhava mais tempo no design. E, cara, melhorou minha vida absurdamente. Minhas pranchas ganharam um upgrade, minha margem de acerto cresceu, eu pude começar a confiar nas minhas curvas, fazer modificações específicas. Hoje isso aqui está funcionando melhor, não tá? Mudava o bloco, não mudava a prancha. Nós íamos para a água, eu e o Teco, com 10 pranchas na praia, ok? Ele entrava na água com uma, eu entrava com a 2. Ele pegava 3 ondas, eu trocava com ele. Enquanto ele estava pegando 2, 3 ondas com a 2, eu saía da água, pegava 3 e entrava na água. Ele terminava de usar aquela, trocava. Ele não saía da água. A gente testava todas, duas vezes. Elas iguais? Não. Iguais. Puta, aumentou um quarto de curva. Alguns detalhes diferentes. Detalhes que ele não sabia, era cego para ele. Às vezes todas iguais, em cor e tudo. Para não ter nem o psicológico. Não tinha psicológico. Daí tinha um númerozinho, ele falou assim, cara... Aí saia d'água, pô, achei isso disso, aquela achei meio assim. E a gente tentava entender por quê. Isso ajudou muito a gente progredir. Porque ele sempre foi um surfista muito exigente. A ponto de falar assim, eu não gosto de trocar prancha. Eu não queria 20, ele não queria 50 pranchas. Eu quero a prancha que me ponha no pódio. Claro, porra, que me resolva, não quero ficar trocando. Que me permita eu ganhar do cara. Já tenho tantas outras coisas para pensar que vão oscilar e que eu não controlo, a gente fazia a prancha, ele só trocava de prancha quando substituía aquela por algo melhor. Morta. Ele falou, putz, isso aqui é melhor, tem um novo caminho. E fazia isso aí com um pouco de inteligência, vamos dizer, mas muito empirismo. Isso foi crescendo. Bom, naquele momento que eu fiz a primeira máquina, o boato correu, ninguém tinha visto a máquina ainda. Não era uma CNC. Não era uma CNC, era uma pantográfica, 86, eu estou falando. Mas uma pantográfica, 86, cara, que fazia... A prancha, a máquina tinha 3 metros por 7,5 de largura. Fazia 2 pranchas simultaneamente. Fazia 2 simultâneas, por isso uma pantográfica, mas era uma pantográfica com resolução de escala, que eu podia só aumentar a largura, só o comprimento, só a espessura. Eu conseguia desenhar, era uma pantográfica que eu trabalhava o resultado que eu queria. Então eu podia de umas 5,10, eu podia fazer até 6,0. Podia fazer até 5,8. Podia aumentar 1 polegada de largura, diminuir 1 polegada de largura. Com uma tupia já? Não, eram uns rolos abrasivos enormes. Cada usinagem demorava 8 minutos só. Era um negócio absurdo. Não era um caminhão. Um negócio louco. Mas era um ovo de colombo em pé. Foi a primeira máquina com multi-eixos que eu fiz. Tração humana. Tração humana, isso que eu ia perguntar. Um motor enorme aqui, mas eu só tinha que empurrar. E era balanceada. Ela pesava 100 gramas. Sim. Eu só encostava na prancha aqui, ia fazendo assim. O rapaz que trabalhava comigo, eu ficava ali operando a máquina, shape 1, shape 2, shape 2, e a partir dali a gente se dedicava a terminar ao finish, claro. Finish, e fazer as pequenas modificações que tinha. Claro. Bom, quando surgiu esse bababá, teve um editor de uma revista que me botou na parede. Ele era muito purista e queria saber. Eu não podia mais emitir opinião, que, porra, máquina de shape, se hoje já alguns falam isso,
Naquele tempo eu ia ser queimado em praça pública. Coisa do demônio. Quase como se eu fosse uma bruxa. Um herege. Bruxo. Queima! Não é feito na mão! A máquina não faz nada, ela é uma plana gigante. Só isso. Ela é medíocre. Só é outra máquina. Se eu fizer um design, era medíocre. É um ralador de coco gigante. Não, a máquina que fez, a máquina faz sozinho. E nós tínhamos feito um desenho que empurrava um bloco para dentro, saia a prancha do outro lado. Bom, o cara vai, não, que não dá, e pô, contestou, questionou. Eu falei, não, vamos conversar, vamos trazer essa ideia para o mercado. Não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, cara, você não publica nada desse meu artigo, mas você vai fazer o seguinte, a próxima revista do mês que vem, você vai desenhar todas as fotografias no giz, vai escrever tudo num papiro e vai escrever um a um os teus números da revista. E vai pôr xilogravura no... Que nem os Frei Capuchinho lá. Vai fazer desse jeito. Porque se eu não posso ter tecnologia para fazer o meu trabalho repetitivo, por que você também não pode fazer o seu? Fazer 10 mil, 20 mil revistas, como você vai fazer sem tecnologia? Não, mas é diferente. Não, é opinião, sua opinião não tem alma. Foi impresso numa máquina rotativa, sua opinião não tem alma. Que diferença faz? Se a tua opinião é medíocre, ela será medíocre. Se o meu shape for medíocre, a analogia perfeita é isso. E aí, a partir dali, nos transformamos grandes amigos, daí começamos a discutir vários outros assuntos filosóficos e trocamos várias ideias. Ele tinha razões em certas coisas. Não, e é muito louco, essa analogia vale até hoje. Vale até hoje. Daí, depois dali, comecei a fazer máquina e nunca fiz máquina para comercializar, mas sempre para gerar o meu... o que eu sempre digo, eu nunca fiz máquina para me ajudar, eu sempre fiz máquina para me substituir. Eu não quero uma máquina que me ajuda a facilitar meu shape, eu quero uma máquina que me deixe fora da sala para eu poder olhar o mundo. Eu tenho que olhar o mundo não acontece numa sala escura. Sim. O mundo acontece na feira de automobilística, na feira de eletrodoméstico. Claro, onde você vai ter os insights. Visitando um shopping, vendo produtos, vendo design de coisas, trocando ideia, fazendo nada. O mundo acontece, o design acontece fora. É uma delícia, eu adoro shapear. Cara. Sim. Assim, adoro shapear poliuretano, adoro ficar trancado na minha sala de shape. É que se você estiver ali, você está restrito. Foram muitos anos trancado. Claro. Muitos anos trancado. Quando eu descobri que tinha um mundo fora e que tinha muita coisa para fazer e que tinha novos materiais, falei, cara, nós estamos atolados nessa história de poliuretano, longarina de madeira, resina poliéster e fibra de vidro. Ferrado. Quilha que troca. Isso eu já tinha em 1975, pô. E a gente continua, né? É muito igual. Eu digo assim, que se mostrar as duas pranchas para um índio, para ele dá na mesma. Essa aqui tá com 3 barbatanas, essa aqui tem uma barbatana. Tá bom. Essa dá para tirar, essa também dá para tirar. Quilha que troca. Aqui, tudo. quebra isso aqui. É tudo igual. Sim, entendeu? É muito parecido. Eu acho que a gente passou muito tempo refinando o design e a prancha é do jeito que é, pela forma que a gente fabrica, pelo ambiente que a gente fabrica e pelos materiais que a gente usa. Sim, o processo, né? Porque mesmo quando muda o material, é EPS e epóxi, mas o processo é o mesmo. A metodologia ficou cravada. Quer algo diferente, tem que fazer algo diferente realmente. Exato. Eu pego uma analogia com a indústria aeroespacial. Você tinha lá os primeiros aviões feitos de bambu e papel, depois vieram os aviões de canvas, madeira e cabinhos de aço, depois metalizaram na Segunda Guerra Mundial e hoje em dia é compósito, certo? Mudou a engenharia de materiais, possibilitou aos designers de aerodinâmica serem mais ousados, criarem formas mais eficientes. O avião hoje, um stealth, gasta a mesma quantidade de combustível por quilo-força do que um avião da Segunda Guerra Mundial. Só que anda muito mais rápido. Sim. Né? E você olha aquela porcaria preta, toda chanfrada, fala assim, é feio, mas funciona. Você não tem dúvida que aquele negócio funciona. E aí que tá a tecnologia associada. Então, a gente querer talvez fazer pelo tamanho do mercado... o 14 bis de carbono pode ser uma arte legal, mas pô, sim, não cara, não é isso. Biplano de carbono, tá bom, legal, mas pô, cara, vamos aproveitar o material. Mas por quê? Porque nesses outros lugares, pode falar da aeroespacial, pode ser o automobilismo, nesses outros lugares você tem um fomento muito maior de pesquisa científica. E aí a gente perde no surf, talvez por ser um mercado nichado, evidentemente, não tem o mesmo poder financeiro que tem uma indústria automotiva ou aeroespacial, por exemplo. Me diz uma coisa, quanto custa 100 pranchas? Quanto custa 100 pranchas? Quanto custa 100 pranchas?
Sem prancha, vamos passar em dólar, $300 cada prancha? Tá. Se você tivesse $30 mil para fazer uma prancha, que prancha você faria? Dá pra pesquisar umas coisinhas. Oh. Você tá entendendo? Hoje entrega-se 100 pranchas para um atleta. Sim! Essa própria indústria, ela não sabe aproveitar o que tem na mão. Parece que não tem essa busca. Não, e aí o cara tá disputando o título mundial com uma prancha que custa $300, cara. Eu fico assim, esse cara tinha que estar usando uma prancha de, no mínimo, $10 mil. Sim, assim, qual é o carro mais caro? É o carro da Fórmula 1, né? E ainda os caras escolhem, o piloto vai ser você. Eu vou te dar o meu melhor carro para você, que é o melhor piloto. Sim. Entende? Sim. Porra, o circuito mundial devia estar num nível... Não, os fabricantes têm, o surfista ganha 150 pranchas por ano. E aí não tem um negócio de também o equipamento no surf ser meio subestimado? Eu chamo de prancha guardanapo. O cara usa e joga fora. É um pouco isso. E então essa desqualificação, que já parte do próprio fabricante, que o próprio surfista que faz o circuito mundial aceita, porque o surfista mundial chega assim e vai dizer, brother, eu não sei o que tu vai fazer, cara, mas não quero 100 prancha, eu só quero 10, mas eu quero 10, bicho, que me coloque onde ninguém chega. Porque é isso que faz. Não importa o que o cara faz. Mas essa pesquisa não existe. Existe. Fraco, existe, né? Existe. Eu vejo poucas pessoas, tipo, buscando esse lugar. Esse lugar. E não são os grandes fabricantes. Não. O desenvolvimento nunca acontece nos grandes. Os grandes reverberam e monetizam em cima de pequenos desenvolvimentos. O grande desenvolvimento acontece no fundo de quintal. E aí tem mais um aspecto. Cientistazinho. E aí tem mais um aspecto que eu acho que é importante. Do que se conseguiu criar até hoje, de tecnologias alternativas e tal, ainda não teve uma aceitação como um equipamento superior. Porque não entregou. Porque não entregou ainda. Me diga uma evolução tecnológica que não atingiu o objetivo. Dá um exemplo para mim. Não sei. Nas pranchas? Essa variação... Prancha de carbono, por exemplo. Uma prancha rígida, dura, Exato. que esquenta excessivamente no sol, que murcha que nem uma uva passa. É de carbono. Só porque é de carbono não é melhor. Claro que não, exatamente. Então não entregou nada. Isso. Só entregou custo, tem buscas. Preço. E deslumbre, uma viagem, mas... Ou sei lá, agora, Firewire. O próprio carbono, bem utilizado para as funções da qual ele é desenvolvido... Se for pesquisado, se for... Mas o cara já está gastando no carbono, meu. Então, aplica ele direito. Mas aí fica... Ele vira cerâmica. Mas aí fica nesse negócio do cara faz aqui a prancha, que tem que ser na mão, e daí o cara faz na mão, e daí o cara pega e leva pra água, e daí ele testa e fala, não, porque eu testei a minha prancha, então a minha prancha... É muito limitado. É muito, cara. Pelo amor de Deus, muito limitado. Agora, eu acredito que tem gente com essa capacidade de olhar a engenharia de materiais e propor. Porque a partir do momento que essa plataforma que a gente usa para fabricar e essa plataforma que a gente usa de materiais, da forma que usa, mudar, houver uma ruptura, a prancha não será como a gente conhece hoje. O design vai mudar. Ela é disruptiva totalmente. Claro, e eu acho que isso vai acontecer muito claramente, na minha opinião, numa coisa que é uma coisa que eu defendo. Assim, o skate nasceu do surf, como uma vontade de você surfar no seco. Isso criou um caminho. Hoje em dia, talvez o skate seja até maior do que o surf. Em abrangência, tá em tudo que é lugar, em qualquer cidadezinha, qualquer pracinha, certo? Sim. E variedade de coisas. Ele é um esporte muito amplo, mas cresceu no surf. Da mesma forma que o surf de piscina está saindo do surf daqui. Isso vai desconectar. Vai chegar um determinado momento que você vai ter o surf com o que ele é de fato, esse surf que a gente vai para o mar, que é um esporte de consequência, de risco, o cara pode morrer, se quebrar, ser engolido, se afogar. Tá mexendo com forças... Porra, natureza, brother. Isso, é uma coisa, é um herói, cara. Exato. Pô, esses caras que estão fazendo o que estão fazendo, o último Mundial lá, a última Olimpíada em Tiopo mostrou muita coisa. No final do Mundial agora mostrou muita coisa. Entende? É um esporte diferenciado, é para poucos, cara. Sim. Não dá para botar alguém na garupa e levar. Ou tu vai, o problema é seu. No Fórmula 1 você até pode botar 2 banquinhos ali e dá um jeito. Né? Só aguenta a curva. Só vai...
Né? No surf não tem. Tem que dar uma aliviada, mas dá. Dá. Enfim. No surf não tem. Não. Agora, o surf de piscina, ele está criando uma outra ramificação. Um pouquinho mais aí na frente vai acontecer o seguinte, vai ter o teu equipamento de mar aberto Eu acho e vai que... ter o teu equipamento de piscina. Que Acho vão que ser isso vai coisas que acontecer este também. não vai funcionar aqui e esse não vai funcionar aqui. São coisas completamente diferentes. Mas eu acho que... E aqui tem capital, foco, gente inteligente por trás. E aqui vai ter uma corrida de tecnologia que vai emprestar muita coisa para cá. É isso, eu também acho isso. Entendeu? É. E que talvez, desculpa te falar, nós, shapers, não vamos conseguir executar. Uhum. Não vai dar pra gente Sim, fazer. é uma Não indústria vai de ser pra verdade. nós. É uma outra plataforma. Vai exigir, cara, outro tipo de coisa. Uhum. Câmaras de compressão, vácuos, que não é esse vácuo que a gente faz pra fazer, sabe? É outro nível. Até algum Cozinhar momento... peça, é outro mundo. Até algum momento o know-how de um shaper vai ser contribuir. Vai contribuir, mas talvez seja disruptivo. Sim. Esse cara vai ter que se aprofundar, tem que ser disruptivo. Vai ter que olhar a prancha realmente de outra forma. Vai ter que olhar os materiais, o método construtivo. Ele vai ter que grudar no engenheiro e falar, cara, exato. É isso que eu quero testar, como é que a gente fabrica isso em escala? O cara dos fluidos, o cara dos materiais e tal, e juntar tudo isso, talvez multidisciplinar. Num primeiro momento o shaper seja esse cara que vai... Ele com certeza, ele é o artesão que materializa formas. E talvez alguns shapers, com a sua experiência, possam emprestar algum conhecimento para esses caras. Mas logo ali na esquina, esses caras vão simular digitalmente, virtualmente, vai começar coisas a ir além. que a nossa intuição vai ajudá-los a... percebi isso aqui. Eu estou passando por um processo agora, a gente está desenvolvendo um equipamento de telemetria bem interessante. Isso tudo está sendo feito teste virtual, tudo virtualizado e comprovado na água. Testa, volta. Cara, é engenheiro de ponta. Não tem. O garoto está trabalhando comigo, eu chamo de garoto, mas já é 24 anos. Ele estava agora fazendo estágio na empresa alemã de foguetes, a NASA alemã. Certo? E fazendo simulações. É isso. Lá. Acho que esse é o lugar que... Trouxe sacadas, converso com ele, as minhas sacadas, eu falo assim, claro. E é um negócio assim. E essa troca de informação, porque isso é o mais importante, que a gente via no passado, tipo, o cara, sei lá, não, eu comecei a trabalhar na fábrica X, aí, não, legal, e o que o cara fazia? Batia a porta na sua cara, falava, sai daqui que eu não quero que você veja como é que eu uso o Surform. Aí, porque se você vê, então eu tô ameaçado. Caralho, que segurança que você tem no teu trabalho, né? Mas assim, Porra, brother. Já fui expulso de marcenaria porque eu queria cortar meus outline na serra do cara. Cara. Sai fora daqui. Eu falei, meu outline, eu cortei tudo no serrinho, lixando, uma coisa louca. Mas nesse universo de tecnologia, tem muita coisa acontecendo que pode vir pra gente. Mas a gente ainda tá num circuito mundial legal, mas pobre de corrida tecnológica. Exatamente. Se o circuito mundial quisesse realmente dar um plus, põe. O melhor shaper do ano, porque o cara fez mais. Não, querido. Não é isso. Não é essa corrida. Incentiva outra corrida. Bota uma pimenta nisso. Essa corrida ela pode ter, mas ela precisa ter esse paralelo. Você pode ter a corrida tipo... entrega algo novo, cara. Tipo a Fórmula 1, por exemplo. É um mundial de construtores, exato. Mas o construtor, olha a pesquisa, olha a entrega que tem ali. Mas você faz assim, você tem direito de inscrever só 2. Os independentes são independentes. Isso também. Não, só 2. Que na verdade Agora capricha no equipamento desses 2, porque senão o independente, que nem na moto velocidade, vai te passar à frente. Que ao contrário, né? No circuito... É a massa. Isso, e o atleta... Não tem equipe, né? Não tem equipe. Para fazer uma analogia com a Fórmula 1, teria que ter as marcas com suas equipes e seus desenvolvimentos. Aí sim... Aí o dinheiro aparece. O dinheiro aparece, claro. Então eu acho que tem uma ruptura para acontecer. Eu acredito que minha maior função hoje é provocar isso, para que talvez um Avelino da vida, um Arenque da vida lá numa garagem, moleque...
faz sentido, vou experimentar. Até ele se transformar maduro e bom e montar o próprio negócio dele, ele vai ficar fazendo um monte de coisa no bastidor. Ele fala assim, desenvolver uma tecnologia nova. E aí ele vai pegar um cara que é um jovem surfista, vai ensinar o cara a usar aquele equipamento. Esse cara vai chegar um dia numa competição, lá vai abrir um estojo, enquanto tem um cara lá com um quiver de 20, viajando, o cara tira uma. Com alguns ajustes tecnológicos, e fala assim, cara, com isso aqui eu surfo em qualquer onda do mundo que eu quiser. Basta eu fazer o meu setup. E a hora que esse cara começa a ganhar... É inevitável. A corrida vai ficar, os caras vão ficar muito para trás, sabe o que vão fazer? Vão proibir. Não, aí, ou vai proibir, ou vai todo mundo migrar. Vai todo mundo migrar. Tipo, botaram o câmbio semiautomático. Legal, então. Hoje só 2 tem, mas agora vai ter que ter todo mundo, porque se você não for atrás, você não vai ganhar nada. Então, eu acho que nessa corrida tecnológica, o incentivo, ele deveria, entre partes, vir do próprio atleta. E eu acho que o atleta hoje, por melhor que ele seja, por mais brilhante que ele seja, ele é muito conservador. Ele é muito inovador no que ele supostamente faz de manobra. Na performance. Mas ele está pegando leve, porque ele está voando baixo, está quebrando prancha no retorno, não está indo com tudo que ele pode ir, porque ele pode quebrar o tornozelo. Entendeu? Você imagina você ter... O equipamento é extremamente rígido. O equipamento é extremamente quebrável. Aquele açaí no bottom turn. Já viu isso acontecer uma vez? Sim. Aquele açaí no bottom turn. Amigo, você está disputando... Sacanagem, não. Aquele açaí. Sabe, perdeu o título por causa daquele que saiu, não, né? Porque o bico quebrou na batida, porque aquele aéreo que você foi dar, puta, cara, se eu der... não vou dar tudo que eu posso dar, porque... Porra, posso quebrar o joelho. Tem muito espaço para melhorar e para evoluir. Essa é a realidade. Mas quem tem que querer, na minha opinião, quem tem que provocar é o atleta. E é esse topo. E aí que eu vejo, cadê o ouro, né? Galera? Cadê vocês aí que são os brilhantes, não provocam por algo realmente melhor? É um outro sentido também. Não, Edzinho, se meu Edzinho for aqui, se minha quilha tiver uma inclinação, se minha borda... isso é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Eu muito também pouco. Também acho. Então eu vou fazer minha prancha de carbono. É muito pouco, cara. Usa carbono só para cobrir. É menos ainda. Vocês viram o cara mostraram lá as pranchas impressão 3D. Pô, legal, tecnologia, mas para que o 3D? Não, porque é legal, não, mas o que ele está me entregando melhor de performance? Ele está só substituindo o bloco de PU ou de isopor? Demora muito. Isso. Agora, nisso reside muita coisa legal para se aproveitar. Mas está se aproveitando raso. Porque os caras querem usar aquela tecnologia para fazer a mesma coisa que a gente sempre fez. A prancha com o mesmo formatinho, com a mesma performance. Não é essa performance que você tem que buscar. Não é essa solução que tem que buscar. Não é esse formato que você tem que buscar. O formato é outro. Outro material, outra possibilidade, outra tecnologia. Sim. Aí o produto, cara, a performance dele vai tirar muito mais energia da onda, vai te dar mais velocidade, porque se você tiver mais velocidade e mais controle, cara, imagina o que um Ítalo pode fazer. Claro. Imagina ele podendo ter mais velocidade do que ele já tem. Ele vai dar 3 batidas antes de tentar o aéreo, em vez de passar a onda inteira para dar o aéreo no final e falar, pô, não me deram nota. Como vai te dar nota? Você passou a onda inteira reto. Só adiantando para dar um aéreo no final, lindo. Mas por que você não deu 2 pauladas antes, mano? Você não tem capacidade disso? Porque talvez não conseguisse chegar daí com velocidade suficiente. Então teu equipamento tá faltando... E velocidade é tudo. Tá faltando velocidade. Será que não tem como a gente aumentar essa velocidade? Com certeza não tem. Né? Ele tem habilidade para fazer. Ele é do caralho, cara. Um cara muito rápido, voraz. Esse cara com equipamento que tem um pouquinho mais de velocidade, ele ainda dá 2 batidas antes do aéreo. Aí ninguém ganha dele, né, cara? Não, o Iago, por exemplo, concordo totalmente. Espetacular. Tem muito espaço para melhorar o equipamento. Podia voar até mais alto com a capacidade que ele tem. Acho que a coisa que menos evoluiu ao longo de todos os anos do surf é a prancha. A prancha. Sem dúvida, O método construtivo, principalmente, foi o que menos evoluiu. E por isso a prancha não evoluiu. E porque nós, marceneiros, somos os responsáveis pelo design. O dia que quebrar essa ruptura, isso virar um centro de design, gerar novamente... Cada um na sua especialidade. Ciência aplicada. É isso. A gente até pode ser o marceneiro especialista de executar o que os caras fazem. Beleza. Mas, cara, eu vou contribuir, mas, porra, eu espero que os caras contribuam muito mais. É óbvio. Entreguem mais. Você junta. São várias cabeças, cada uma com a sua especialidade, é óbvio que vai ficar melhor. Talvez no começo seja caro, talvez no começo seja muito raso,
mas é uma questão de tempo de consolidar o mercado. Talvez consuma um monte de dinheiro para você conseguir chegar A gente tá chegando numa agora entrega de resultado. ao primeiro aparelho com capacidade de fazer telemetria integral de uma prancha. Fantástico isso. De performance. Inclusive. Um pouco me importa se o surfista surfa para a esquerda para a direita, se ele pega na borda, se ele usa o pé para dentro, para fora, se as pernas abertas que nem um jacaré, pouco importa. Sim, isso O aí que importa é outra onde parada. a prancha vai. É. Né? Como ela está se comportando ali, É o fazer que eu- a leitura disso. É o que eu brinco. Se o cara estiver agarrado nas bordas, indo reto numa espuma, fala, puta, que estilo horrível. É. Se ele estiver no topo da onda, em pipeline, passando desse mesmo jeito, agarrado nas bordas, e lá em cima, no teto, De ponta porra, cabeça. cara, puta estilo. Né? É o mesmo estilo. É. O que diferenciou é onde a prancha Onde foi. ele tá. Onde a prancha vai. Sim. Pouco importa, o estilo se transforma quando a prancha chega no impossível. E quanto mais impossível, mais ele é reconhecido. O estilo se amolda, se cristaliza, se reconfigura, Sim. se redesenha. O balé se redesenha. Mas o que conta é aonde aquela prancha chega. É, O cara pode ter estilo que tiver, mas se a prancha não chegar no limite, é verdade. não atingir a velocidade, entende? Eu fico imaginando surfistas como o Ítalo, vou voltar a falar dele, porque eu sou admirador dele pessoalmente, gosto muito do surf dele, gosto da atitude dele, mas eu acho que ele poderia com uma prancha que andasse mais rápido. Não que o Tim Peterson dele é top de linha. As pranchas que Silver o Surf. Silver Surfer cara- faz, é, os caras exato. são muito bons. Sim, São muito bons. sim. Eu acho que eles já dão o máximo que dá para chegar. Não tem prancha melhor pro Ítalo ter. Não, e a gente tá Já tá falando... no a gente, topo da pirâmide. a gente tá Só que eu falando... acho que dá pra, eles podem quebrar a barreira. Não, isso, você tá falando do Ítalo, tipo, e do Então, Tico e do Teco, do Silver Surf, mas serve para absolutamente todos os atletas e todos os fabricantes de E pranchas todos do mundo. como eu fui lá atrás. É, claro, Pô, para todos nós, é isso. eu sou o mesmo manco que É todo lógico, mundo. é lógico. Eu tô falando isso com direito, né? É, De falar assim, eu sou eu sou o marceneiro mora aqui, talvez um dos mais velhos no sistema. Entende? mas continua com uma visão que é de amanhã, que é exatamente isso. Pô, cara, a gente é muito limitado, é muito empírico, tem muito pouca ciência associada. A gente compartilha essa visão, inclusive. Isso é uma avenida monstruosa de progresso. Cara, tem um espaço absurdo para melhorar. É óbvio que tem espaço para melhorar. Tem caras muito bons no mundo. Assim, o Zove, o Mayhem, o Merrick, esses caras são muito bons. Sim. São muito bons. Vários, muitos. Uns São mais muito conhecidos, outros menos. Não, mas são muito bons. Sim. São muito bons. Sim. Mas as pranchas não são muito distantes do que a gente faz. Não. São tudo muito próximas, parecido. tudo muito pasteurizado. É. Quem olha de cima vê todo mundo no mesmo nível. E quanto mais o tempo passa, mais pasteurizado fica, né? Porque é normal. E eu acho que isso vem muito do conservadorismo do atleta. Ele quer arriscar muito pouco por uma inovação, ele quer uma redundância, uma coisa que lhe dê segurança. Sim, quando é isso. que a principal segurança é ele estar em evolução constante agressivamente. É. Ele ficar irrequieto, ele ficar desconfortável, ele não conseguir fazer tudo que ele pode, ele está sendo provocado, entende? Acho que essa agora, esse modelo que o circuito vai acabar um pouco mais cedo, para começar um pouco mais tarde, dá tempo do pessoal voltar para casa. Esperaria que esses caras fossem muito ousados no equipamento, que não chegassem ao ano que vem com as mesmas... com o mesmo equipamento que parou esse ano, vai com chegar, pequenas esse ano vai diferenças. chegar. Eu acho que eles deveriam chegar a coisa muito mais ousada. Deveriam aproveitar nesse momento e falar assim, com isso aqui eu ganhei o título mundial, eu posso ganhar o título mundial. Mas o que mais pode existir no mundo que me provoque? Acho que tem que ser um desenvolvimento paralelo. O grande lance é que, como você falou, tipo, o Teco, eu quero uma prancha. Então, é isso, eu quero uma prancha que... O Teco sempre teve um quiver de 20 pranchas. Então, certo? mas eu quero uma vitoriosa, eu quero aquela lá, eu quero trocar o mínimo possível. Dali ele corria Joaquina, Isso, Havaí, certo? que é o que todo mundo faz. Daí eu falava assim, cara, não vamos investir nessa 6-8 agora, porque nós vamos trabalhar. Cara, eu tô indo para lá, eu vou levar essa que eu conheço, me faz outras duas diferentes, que eu vou correr aqui um pouco, vou levar. Só troco essa se isso aqui superar. Senão ele vai ficar 2 anos com aquela prancha. Não tem jeito. Até que ela se destrua. Isso. E aí o atleta ele tem essa tendência, e é compreensível, de querer isolar o equipamento no sentido de eu tenho essa prancha está funcionando, essa prancha está boa, eu confio nessa prancha. Quanto menos eu mexer nisso, deixa eu lidar com as outras intempéries aqui da minha carreira. Mas o que o cara faz? Ele, quando tem essa prancha mágica, ele fica exigindo do shaper
Que ele repita. Que ele repita e não consegue repetir. Isso é retrógrado. Quando ele devia exigir, supera isso aqui, eu quero algo diferente, eu não quero essa mesma rabeta, eu não quero esse mesmo fundo. Será que se a gente fizer isso, eu fizer aquilo? E ele fala, pô, opa. Não me traz uma igual, me traz uma melhor. Uma melhor. Isso. Eu preciso de algo mais. Entende? Não tem, esse desenvolvimento ainda não acontece de fato. Ele fica parado. Eu acho que a coisa pode melhorar havendo uma equipe de teste, uma equipe de competição. Também, porque essa energia do atleta testar tá tirando ele do lugar da competição, de certa forma. Pode ser, desequilibra. Também. Eu acho que tem um arranjo novo. Eu acho que hoje, se o circuito reduz off-season mais longo, para o cara ir para casa dele, brincar, voltar a curtir surf, pegar onda, fazer palhaçada, ele volta com um repertório novo, alguma com equipamento coisa a mais. Novo, Total. Estilos diferentes. Total. Aí eu acho que a coisa tem um progresso importante. Irado. Aí tá o ouro. Aí tá o ouro de volta. O ouro porque o crowd não diminuiu, só aumentou. Só aumentou, então, o número de praticantes só aumenta. Eu acho que o foco está no equipamento, que vai diferenciar esse segmento. É absurdo falar o que eu estou falando, mas aí tem uma guinada importantíssima nessa divisão dos dois esportes, piscina e tal. Acho que vai ter um grupo diferente. O campeão da piscina, quando você levar ele para surfar na praia, ele vai falar, essa água coça. Não, tudo bem. Já existe, né? Já os caras vão sofrer daí. Coça, não importa, é outro esporte, querido. Tá bom. O cara do mar, ele vai na piscina e se vira totalmente. O skate tá lá, o snowboard tá lá, o surf de mar aberto tá lá, o da piscina tá lá, mas ali eu consigo desenvolver. É o bowl vertical, é o street e o bowl. São modalidades, né? Eu acho que vai acabar como modalidades. Eu acho que a prancha pode entregar muita tecnologia. Muita tecnologia. Tá muito raso, tá muito barato essa prancha pro campeão. Com certeza. Com certeza. Eu aposto que aí tem um ouro danado. Tem lugar ali para evoluir muito. Isso, talvez até já esteja evoluindo e a gente não enxergue, né? Eu acho que nesse sentido, eu acho que existem, tipo, você vê uns caras fazendo uma coisa aqui, outro cara fazendo outra coisa ali, do que eu tenho conhecimento assim, né? Hoje a gente tem muita informação, todo mundo que está fazendo alguma coisa meio que tá ali divulgando, né? Sim. E não exatamente o resultado, mas pelo menos o trabalho ali que está sendo feito e tal. Então, o meu foco de fazer prancha de soft, prancha rubbertex, essas coisas todas, foi em busca de conhecer outros materiais. Puramente isso. Sim. E eu acho que hoje é muito mais complexo fazer uma prancha para alguém que está aprendendo a pegar onda do que fazer para um surfista profissional. Porque o surfista profissional, ele tem preparo físico, ele sabe o que ele quer, ele tem capacidade técnica. É uma questão de tempo de você chegar ao produto dele se tiver uma experiência e tempo para trabalhar com ele. Sim. Certo? Já o cara que está ali no começo, com todas as limitações dele, ele não sabe nada. Como eu faço esse cara ter uma boa experiência e ele evoluir? Puta, cara, é um trabalho no escuro. E aí o que acontece? As pranchas são completamente diferentes. Sim. Isso me fez a pensar, cara, o cara de ponta também teria que ter uma prancha completamente diferente. E aí tem um lance também que não, essa prancha aqui é só para eu começar, então ela não importa tanto, qualquer prancha para mim serve. Não. Quando na verdade isso é um dos maiores erros dos iniciantes. O cara vende um longboard, uma ganzeira pro cara. E que cai no mesmo lugar, que acho que uma das coisas principais que acaba... principalmente depois desse período mais glorioso aí, onde a fábrica de prancha tinha muita relevância, mas talvez por essa falta de pesquisa, de desenvolvimento, chega num lugar da prancha ser subestimada. O equipamento no surf, eu vejo ele como subestimado muito mais do que em qualquer outro... o cara, não, eu tenho um taco melhor aqui, então eu obviamente jogo golfe ou sinuca, ou seja lá o que for, muito melhor. E o surfista muitas vezes subestima a prancha, tipo, para minha habilidade qualquer um serve. Pô, se você tiver uma bike melhor, você pode ser um ciclista muito ruim, você vai mais longe com uma bike melhor do que com uma bike ruim. Então, parece que, não, mas para minha habilidade qualquer prancha serve. Não é verdade, a prancha melhor, que te sirva mais, que seja... Para a sua etapa, para a sua fase, né? Exato, para o teu momento... Mas esse pessoal do começo, se ele tiver uma boa experiência, ele evolui rapidamente. É muito escuro fazer prancha para esse grupo. Não basta só ter tamanho, largura, volume, não é isso. Você tem que fazer ela funcionar para aquela capacidade. Exato. E uma coisa que eu aprendi durante esses anos é que se eu consigo fazer uma prancha que um surfista comum consiga surfar melhor, isso funciona muito para o atleta.
E ao mesmo tempo, incrivelmente, coisas que fazem um atleta se for melhor, na maioria dos casos não serve para mais ninguém. Sim, porque É muito específico. Claro. Por isso que a hora que entrar a questão tecnológica no processo para o atleta, aí sim ele vai conseguir emprestar evoluções muito para a mais. plataforma de começo. Sim. E, na minha opinião, isso vai acontecer na piscina. Na minha também. Sabe? O mar, eu acho que depois vai vir. E acho que daqui a pouco essas coisas vão andar. Mas deve ter algum garoto, como a gente que começou, não sei com quantos anos você começou, mas, cara, tá ali tentando fazer alguma coisa. Eu esperaria que esses garotos quisessem fazer algo diferente. Quisessem experimentar um material diferente. Se aventurasse a fazer. Eu acho que só o fato da gente estar falando isso daqui, certamente tem mais pessoas compactuando desse ponto de vista nosso, e eu acho que é um movimento que está acontecendo e que vai vir naturalmente, e acho que as piscinas vão somar muito nisso, porque eu vejo que a piscina, isso já falei aqui algumas vezes e vou me repetir, ela isola um elemento que traz uma subjetividade absurda para qualquer avaliação. Porque quando você vai avaliar o cara andando de skate, você vai avaliar o skate, a pista está lá parada. Sim. Você vai avaliar a Fórmula 1, a pista está lá parada. Sim. Você tem um vento, uma coisinha ali ou outra, mas quando você vai avaliar a onda, ou melhor, quando você vai avaliar a prancha, a subjetividade dessa avaliação, ela reside no quanto a experiência que o surfista está tendo naquela onda, naquele momento, que é único, Sim. que muitas vezes não se repete mais nenhuma vez naquele dia ou naquele ano, vai ter, e como ele se encaixa. Então você não tem a capacidade de repetir, por mais que você esteja num lugar onde a onda é quase uma piscina, ainda assim, a gente sabe que não é, né? Sim, no vídeo porque só pegou as boas, mas não é uma piscina em lugar nenhum. Não é. Né? Só tá abrindo tudo. Mas uma ainda era diferente da outra. Então, a piscina consegue ter essa base de experimentação. De repetir. De repetição. É monótono, tá? É monótono. Tem um lado mais... Mas eu acho que para o estudo de hidrodinâmica vai funcionar. É o que vai trazer. Bem, mas eu acho que a prancha hoje ela é ainda muito passiva. A prancha tinha que ser um objeto mais ativo. E o surfista poder mexer melhor. Porque se a gente conseguir ter mais velocidade, mais controle, a gente entregar, por exemplo, eu brinco que Ferrari não é feita para quem dirige bem. Ferrari é feita para quem pode ter. E por isso tem que ter muitos sensores para que seja usável. Que se desliga, os caras batem no primeiro poste. Tem que ter um puta freio, tem que ter uma aceleração. O cara usa errado, mas tem que ter vários sistemas de controle. Porque o motorista é o cara que pode ter, não é bom. Porque se fosse para quem dirige bem, era trator, era caminhão, era ônibus, era outra coisa. Né? Isso é veículo para quem dirige bem. Sim. Então, eu acho que a prancha de surf tem uma curva de desenvolvimento. Eu acho que a plataforma deve mudar radicalmente quando se enxergar um processo diferente de construir essa peça e se obter mais energia do que é tirado com as pranchas que nós temos hoje. Certo? Eu vejo que os atletas que a gente tem hoje são talvez a geração mais brilhante que teve. Cara, eu sou fã, né, cara? Sou torcedor número 1. Mas eu vejo que todos eles poderiam procurar algo mais. Eu acho que é uma provocação que eu gostaria de deixar. Eles são tão geniais que eles têm todo o direito de procurar algo mais. Acho que esse algo mais faria uma enorme diferença na indústria. Acho até que, por exemplo, falando do Kelly, né? Depois de toda a carreira, de certa forma, ele foi nesse lugar, né? Ele foi ali, Firewire, tentar desenvolver um negócio. Vou dar um exemplo curioso. Desenvolver um negócio. Eu estava numa reunião esses tempos com as pessoas, depois que o Kelly Slater foi fazer aquelas pranchas de EPS, se enterrou e blá, 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 blá. O Kelly naquele momento estava com 50 anos. Eu falei, cara, ele se enterrou? Será que não foi essa troca de equipamento que deixou ele bom aos 50 anos? Porque ele está ganhando de cara com menos da metade da idade dele, de vez em quando. Sim. Então, a experimentação de novos equipamentos, novos materiais, novas construções, fez ele se desenvolver e ficar ousado aos 50 anos de idade. Enquanto que talvez se manter, né? Talvez se manter, muito habilidoso, mas principalmente a capacidade curiosa de inovar. Esse é o diferencial do cara. Eu acho que acaba... Não vejo as pranchas que ele usou somando, para ser bem sincero, meu ponto de vista. Não vejo ela somando.
E eu acho que a gente cai exatamente nesse lugar. Naquele momento, se a prancha estava subtraindo para ele, o mais importante para ele ali, talvez não dessa maneira consciente, mas não era exatamente ganhar. Ou era ganhar, mas com uma nova tecnologia, com uma prancha diferente, com uma quebra desse paradigma. E ele apostou nisso. Se ele tivesse ganhado mais, sei lá, 1, 2 títulos, talvez... Pô, aos 50 anos, cara. Pá. Ele tá indo longe, hein, cara? Ele tava... Pois é, era pedir demais, né? Eu acho que sim, cara. Acho que você tem razão. Eu acho assim... Eu tenho dúvida se atrapalhou. Porque, cara... Por melhor que ele seja... eu vi a galera falando algumas vezes assim, a galera tipo ali que acompanha o circuito, de viajar junto e tal, e tem um repórter uma vez, um J-Bay, e ele tava surfando de Firewire J-Bay, Slater Designs, enfim, e tava apagado assim, puta, quem é esse careca aí, mano? Não, tal. E aí ele trocou, isso antes da etapa, isso, nos dias antes da etapa, e ele trocou para umas pranchas de PU e o careca apareceu, entendeu? Falou, agora é o Kelly, esse careca aí. Sim. Então a gente tem que olhar esse miolo que a gente está fazendo de forma diferente. O que acontece com esse miolo nessa estrutura de design? O que acontece com... Porque bloco é um miolo. Sim. E assim, a tecnologia que você pode largar em cima de uma prancha com o bloco de PU é extremamente limitada. Você tem muito pouca margem para fazer essa ruptura. Eu acho assim, as pranchas hoje são super leves, ok? Eu não sei se ela precisa ser tão leve, se ela não tinha que ter mais peso para manter inércia, para manter contato. Agora, ela tinha que agregar mais velocidade, você poderia ter mais peso, e aí vai. Então é uma conta que vai indo para o mais leve, mais frágil, Flex. E aí a prancha fica tão frágil que se o cara bater com toda a energia que ele pode bater naquela onda, quebrou. Ele sabe que ele vai ficar sem a prancha, vai ter que sair da água para trocar. Sim. Agora, quando você vai para uma prancha de EPS, ela é simplesmente um recheio. Tá, mas como é que eu pego aquelas características que fazem da prancha de PU ser legal nisso aqui? Eu tenho que construir ela diferente. É isso. Aí só com o estudo de material que você consegue ver. O que eu quero dessa peça? Agora, se eu faço ela construo da mesma forma, cara, não vai ser a mesma coisa. Você tem que mudar o raciocínio do produto. E aí, para mudar, você precisa... Não dá para fazer o 14 bis e aí já não dá para fazer o stealth de bambu e papel arroz. E aí fica difícil de ser empírico, porque você precisa entender qual a característica mecânica de cada material envolvido, seja a resina, seja a fibra, seja o bloco, seja a longarina, seja ter, não ter longarina, mas você precisa entender tudo isso de uma forma mais mensurável para que você, com outro material, tente reproduzir flex ou torção, que pouco se fala, por exemplo, daquele material que mas esse se tem como o melhor hoje. Esse é o erro. É tentar reproduzir. Esse é o erro. É porque tentar repetir a mesma coisa com coisa diferente, então faz a mesma coisa, não muda. Então, mas não sai do PU. Mas de qualquer forma, a mensuração é importante porque você vai saber onde é que você tá. Você vai querer fazer melhor, mas você sabe onde você tá. Eu preciso eu preciso o quê? Eu preciso de mais flexão, eu preciso de mais rigidez, porque eu preciso de áreas diferentes, eu preciso de torção. Então. Por que as quilhas têm que continuar sendo... Cara, as quilhas estão no mesmo lugar desde 81. Estão no mesmo lugar. 3,5, 11. Estão no mesmo lugar. Não, a minha é 3,5, 3 e 3/4. Não, a minha é 10 e 3... é 2 e... É a mesma coisa. Sim. Você tá entendendo? É super pasteurizado. Mas cara, eu não conheço nada, te falar bem na real, eu não conheço nada no mundo que se fabrica igual há tanto tempo. Que se fabricava igual dos anos 50. A prancha se fabrica igual. Não, mas hoje tem máquina, hoje a fibra é melhor. Não, mas é a mesma coisa. São diferenças muito sutis. Muito sutis, é uma lapidação de... o design, claro. Só porque tá na sala de shape, tira tudo da sala de shape, bota um CNC... E uma laminação. O processo construtivo ele é mais engessado do que o design. O design a partir do momento, a gente já tirou toda a lapidação de qualidade que podia se tirar desse processo construtivo. É a mesma coisa que a gente tivesse voando de biplano da Primeira Guerra Mundial. Por isso que é tão pasteurizado. É a mesma coisa. Vai fazer um biplano, faz igual da Primeira Guerra Mundial. Você não tem mais Não, agora eu quero fazer um de carbono, então faz um stealth. Entendeu? Migra.
faz algo diferente, algo que tire mais energia da onda e ofereça mais velocidade e controle para o atleta. Porque a partir do momento que você tem mais velocidade e controle, você faz coisas que você não está acostumado a fazer. Sim. E principalmente o surfista amador, o que não tem todas as habilidades. Vai ajudar todo mundo, equipamento ajuda todo mundo. Se ele entra na onda e dá aquela... porra, que velocidade. Claro. E aí ele erra o negócio, mas ele conseguiu controlar. Fala, pô, cara, aquele outro carro eu saía da curva. Com esse aqui, cara, o freio ABS é muito melhor. Tá dando boa. Entendeu? A prancha é a mesma coisa. A prancha tem que entregar algo que o cara inexperiente consiga controlar. Bacana. Se eu entreguei para esse cara inexperiente algo que corre mais e tem mais controle, imagina isso no pé Vai entregar para todo mundo. Imagina os caras da ponta o que vão fazer. Claro, vai entregar é o pra todo primeiro mundo. que chegar lá com algo realmente diferente, abrir aquele estojo, tirar a peça de dentro, os outros olhar e falar, ih, fudeu. Vamos fazer um piquete no palanque, porque o cara vai levar todas daqui para frente. Sim. Ele vai fazer o que a gente não está fazendo, porque ele tem algo que a gente não tem. Sim. Aí a turma vai fazer piquete no palanque, não, tem que proibir, porque não é agora só PU e poliéster. Não, querido, não, deixa, acelera a inovação. Já vamos sair daqui então e meter uns plásticos aí já na... Cara, eu não sei o que nós vamos fazer, se vai ser do quê, mas olha... Mas alguma coisa vamos ter que fazer. Eu vou te falar uma coisa assim que eu percebi. Quando eu era jovenzinho, tecnologia era um negócio prateado. Era um negócio espacial, era tudo prateado, era tudo metálico, cromado e tal. Hoje, algo tecnológico é fosco, é plástico, ou seja, aquela tecnologia, ela não é a que é hoje. Qual é a tecnologia? Se hoje eu estou vendo plástico, estou vendo o fosco, da mesma forma, o carbono, da mesma forma que eu estou vendo o prateado de quando eu era criança, do Perdido nos Espaços, aquelas coisas assim, o que se refletia a tecnologia, isso aqui já era. Isso aqui já era. Sim, tá velho. Tá velho. Tá velho, porque já tá aí há muito tempo. Ninguém vai pensar nada. Ninguém vai trazer uma coisa... Vai. Pô, Avelino, acho que a gente deixa um insight sensacional aí. Vou te falar que foi o papo mais fluido que a gente teve aqui. A gente elabora uma pauta e tal, né? Tinha umas referências aqui pra gente engatilhar a conversa. Cara, a gente passou por praticamente toda a pauta numa conversa super fluida, foi sensacional. Obrigado, acho que se ficou alguma coisa de fora, não fez falta e certamente fica para uma próxima oportunidade aí, que eu acho que o papo flui demais aqui entre nós, foi muito, muito legal. Uma satisfação enorme te receber aqui. A gente, na estrutura aqui, a gente precisa dar um finish, porque Tá excelente, cara. Exato, acho que rendeu demais. O que vale é conteúdo. Foi muito legal, exato. Acho que a gente compartilhou muita informação, acho que a galera vai curtir bastante. E aí, por favor, né, de novo para vocês, vamos curtir, compartilhar. Se tiver boas ideias, compartilha. Pode falar bem, pode falar mal. Inventa. A gente quer saber mesmo de ter mais informação para a gente trocar mais informação com todo mundo. Somos fabricantes de longo data. Tem caras aí no mercado, o Ricardo Martins, um cara brilhante, tem uma equipe incrível, o Tico e Teco lá fazendo miséria, o Cabianca, o outro. Se todo mundo começar a olhar esse produto de forma diferente, o ouro vem. É isso. Porque se ficar como tá, vai ser o que sempre teve. E é natural que vai acontecer. Já tá tão engessado há tanto tempo que essa mudança tá aí, ela tá vindo. Eu acho que não serei eu, mas eu quero pelo menos provocar. Acho que ainda tem uma bela contribuição aí, hein? Mas a provocação é a melhor. Acho que tem uma bela contribuição. Só essa cabeça e essa telemetria aí, vou te falar que... Eu quero entregar ferramentas para que a galera possa ter opiniões tecnológicas. Uma belíssima contribuição. Eu espero entregar algo para as pessoas poderem falar, pô, vou estudar ciência. Vai ser animal. Junto com a intuição do atleta. Vai ser animal. Quero estar junto disso aí, inclusive. Vai estar. Maravilha. Avelino, obrigado demais. Eu que agradeço. Valeu, cara. Show de bola. Obrigado. Cristian, é nóis. Valeu, galera. Valeu. Aproveita aí. Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu. Obrigado, cara. Que é isso, velho.